Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Criador de finais. Desculpe pela postagem tardia. Tive novamente alguns problemas de atualização do Genshin no meu laptop. Termos usados neste episódio. Pêssego, gíria para lábios vaginais que fazem parte dos genitais femininos. Jibunori, um jogo popular que utilizava um feixe de capim seco amarrado a um barbante e ateado fogo na noite da primeira lua cheia do ano. Isso era usado para ajudar a queimar os campos e remover ratos e insetos nocivos das fazendas antes da semeadura, tudo na esperança de obter uma boa colheita. Fonte, coreia.net. Capítulo 321, Como Quiser 2. Imagem 1, crianças brincando de Jibunori. E eu acho que esse episódio é NSFW de novo? Quer dizer, tem aquela coisa de antes, né? Cordélia abriu os olhos. Era de manhã. Não, era meio-dia. Não, também não era isso. Ela não sabia. Não tinha ideia de quanto tempo havia passado. Parecia que ela acreditaria se alguém dissesse que já fazia alguns dias. Ela não tinha nenhuma força em seu corpo. Ela sentiu como se estivesse flutuando no ar. Mas, ao mesmo tempo, ela se sentia confortável. Cordialidade. Uma firmeza que ela sentia através dos sentidos e que aos poucos começava a voltar. Braços fortes nos quais ela sempre podia confiar e contar. Cordélia desviou o olhar. Ela viu o rosto de Jude como esperava. Um rosto muito bonito, simpático e bonito, com os olhos fechados. Devo ter enlouquecido. Ela reconheceu honestamente que estava olhando para ele através do filtro do amor. Mas hoje, ela sentiu que seu filtro de amor ficou mais forte. E os ombros de Jude. Presos a ele estavam seus braços grandes e firmes, que tinham um formato distinto. Era abraçar Cordélia. Suas peles nuas se tocavam, sem um único pano entre elas. Seu rosto ficou vermelho novamente. Sem perceber, ela engoliu a saliva. Noite passada, Jude estava diferente do normal. Não era o Jude sempre calmo e composto que Cordélia conhecia. Besta. Sim, uma fera. É assim que se sente quando se é comido? Ela teve esse pensamento. Ele sempre me disse que eu sou uma fera. No entanto, os cantos dos lábios dela continuaram subindo. Um sorriso lentamente se abriu. Noite passada. No começo ele pareceu atencioso. Ela podia perceber claramente que ele estava tentando controlar sua impaciência e se conter. Mas não durou muito. Ele estava preocupado com a aparência lamentável dela. Mas quando Cordélia ficou excitada novamente e honestamente lhe disse para fazer isso mais uma vez e como quisesse, Jude se tornou uma verdadeira fera então. Não havia outra palavra para descrevê-lo, exceto fera. Seus beijos e toques eram todos diferentes do habitual. Tornaram-se mais intensos e apaixonados. Ela foi comida. Ela estava realmente comida. Ah! Cordélia relembrou as lembranças da noite passada e corou ainda mais. Porque os pensamentos que ela teve na noite passada vieram à sua mente naquele momento. Estou com medo, mas está tudo bem. Estou com medo, mas gosto. Eu gosto mesmo que doa. Eu quero ser comido. Ai! Estou seriamente louco. Tudo isso é por causa de Karsa. Porque Karsa contaminou minha mente ao me dar um livro estranho. E então, logo depois disso, a própria Cordélia parecia ter enlouquecido. Jude era tão bestial que a bestialidade de Cordélia poderia ser vista apenas como um ato fofo, mas ela realmente se tornou uma besta também. Que, ela não conseguia se lembrar claramente. Porque a mente dela ficou seriamente em branco. Ao contrário do que vi no livro. Ou talvez seja porque a outra pessoa é Jude, ou porque ele tem Shomujishi, ou, não sei. Enfim, foi bom. Gostei tanto que não consegui pensar em nada. Que, acho que perdi a consciência algumas vezes no meio do caminho. Acordei com a intensidade dele e desmaiei. E isso se repetiu diversas vezes. De qualquer forma, ele é uma verdadeira fera. De agora em diante vou provocá-lo como uma fera. Vou me referir a ele como uma fera. Sim, ele é minha fera. Meu golpista e minha fera. Mas por que isso está me fazendo rir? Cordélia mordeu levemente os lábios e desviou o olhar, porque queria ver o rosto de Jude novamente. Mas foi então. Minha princesa, você está acordada? Era um sussurro que ela não ouvia há muito tempo. Da perspectiva de uma terceira pessoa, era um comentário que poderia causar arrepios. Mas soou diferente para Cordélia. Parecia que ela iria derreter. Seu rosto esquentou novamente. Ela queria cobrir o rosto com as duas mãos. Entretanto, ela não conseguiu fazer isso, pois a grande mão de Jude segurava a sua. Cordélia emitiu um som estranho e moveu a mão direita livre. Incomodava-a a estar nua. Ela queria cobrir isso. Eles já tinham visto o corpo um do outro, mas ela ainda queria esconder. Mas desta vez não saiu como planejado. Os lábios de Jude tocaram seu pescoço, e no momento em que a ponta da língua dele lambeu sua clavícula, ela se encolheu com a sensação de cócegas. Não conseguiu resistir à sensação de curvar a cintura. Você. Ela não conseguiu continuar com suas palavras, porque Jude desceu um pouco em direção ao seu pêssego. E sua língua. A ponta da língua dele não parava quieta. Cordélia mordeu os lábios. Tentou conter os gemidos enquanto olhava para Jude, mas era impossível fazer contato visual devido à sua localização. Então é assim que você vai jogar, hein? Cordélia moveu a mão direita livre. Como contra-ataque, colocou a mão no peito de Jude e a deslizou para baixo. Era para atacar sua fraqueza que nunca se poderia treinar. No entanto, o momento em que ela atingiu essa fraqueza, ela fez um som parecido com o de Kirara. Era grande, quente e elevado. Devemos nos lavar? Sim, nos lavar. Eu quero me lavar. Jude parou de se mexer enquanto ela gaguejava e continuava a falar. Ele olhou para Cordélia e assentiu. Como desejar. E num instante, ela não teve como resistir. Inconscientemente soltou um kia, ao se ver pendurada no pescoço de Jude. Vamos. Não, espere. Mas eu posso lavar sozinho? Mas seus pensamentos não foram ouvidos. Enquanto ela gritava, Jude a carregou até o banheiro no andar de baixo e a colocou na banheira. Certo, vamos te lavar. Eu te ajudo no banho.
Cordélia ficou espantada com o comentário malicioso. Ajudar no banho? De repente? Vê, você não tem vergonha? Mas seus lábios não se moveram. Enquanto isso, Jude encheu a banheira com magia e pegou os utensílios de banho que haviam usado no dia anterior. Espere um minuto. Cordélia conseguiu falar e cobriu o corpo enquanto tentava ver apenas o rosto de Jude. Por que você está nu? Minhas empregadas estavam todas vestidas quando me ajudaram a tomar banho, ok? Era um argumento lógico, mas não funcionou para o Jude atual. Porque Judas apresentou uma razão muito mais lógica. Vou me molhar se a água espirrar. Ele estava certo. Ele ficaria molhado se a água espirrasse. Então seria melhor que ele estivesse despido. E você não tem muita força na cintura, então não consegue se mover direito, né? É por isso que farei tudo por você. Não, ei. De quem é a culpa se minha cintura dói? É porque mesmo? Hein? Porque é grande de novo. Eu só estou tomando um banho, tá? Só estou tomando um banho, tá me ouvindo? Jude não respondeu às palavras de Cordélia. Asterisco, asterisco, asterisco. Ei, eu disse que só ia tomar banho. Meio-dia depois, quando a escuridão e o pôr do sol se misturaram e criaram um céu roxo. Cordélia deu um soco nas costas de Jude com seus punhos delicados em protesto, e Jude respondeu logicamente como sempre. Mas eu não concordei? Foi você quem disse que só queria tomar um banho. Eu nunca respondi, certo? Arg, eu te odeio tanto. Suas palavras soaram duras, mas Jude não perdeu o sorriso, porque havia algo em que ele acreditava. Então você não gostou? O que? Você não gostou? Diante da pergunta casual, Cordélia mordeu os lábios e virou a cabeça ligeiramente. Corou e murmurou como um anjo honesto. Por que você é tão bom nisso? Na verdade, ela sabia a resposta. Seu Shamujishi. Ele sempre afirmou que era bom em tudo que fazia com seu corpo, e era verdade. E a compatibilidade deles era boa, porque tudo se encaixou tão bem como se eles fossem feitos um para o outro desde que nasceram. Cordélia inconscientemente soltou um suspiro e abraçou o pescoço de Jude novamente. Mas agora ela viu algo estranho. Judas, o que foi, Cordélia? O que você andou bebendo? Porque ela ouvia bebendo alguma coisa de vez em quando, mesmo quando estava correndo. Diante da pergunta de Cordélia, Jude sorriu e pegou uma pequena garrafa de vidro. Intensificador sexual. O estimulante sexual que seu pai me deu. Cordélia piscou os olhos. Não conseguiu evitar. O que? O que você está bebendo agora? Ele não beba. Não beba. Está me cansando muito. Vou morrer de exaustão. Por que você está bebendo isso? Por quê? Você está tentando me matar. Está tudo bem, Cordélia. Porque você tem a sua parte. Jude sorriu enquanto pegava outra garrafa e Cordélia tinha um olhar choroso, com uma mistura de expectativa, excitação, medo e todos os tipos de emoções. Ué. Bem, o efeito foi melhor do que eu pensava. O que esse maluco está dizendo? O efeito é melhor do que você pensava? Fera. Você é uma fera de agora em diante. Fera. Sim, fera. Eu sou uma fera. Sou uma fera de verdade. Ele gargalhou tanto que parecia uma fera de verdade. O que há de errado com você? Você não é esse tipo de pessoa. Você está errado. Eu sempre fui assim. Sou uma fera. Os dois trocavam piadas bobas enquanto ele corria. Jude parou em algum momento e Cordélia desviou o olhar depois de se sentir um pouco tonta de tanto corar. O túmulo da estrela. Um lugar que ficou famoso por suas belas paisagens em Legend of Heroes 2. E era mesmo verdade. O sol desapareceu além do horizonte enquanto sua luz se derretia na escuridão. Uma grande bacia se estendia sob o céu roxo, e fragmentos do meteorito brilhavam sob a luz. Mas o melhor era a abundância de flores que enchiam a bacia. O vento carregava o perfume das flores. Cordélia respirou fundo e colocou o queixo no ombro de Jude enquanto fechava os olhos. Ela sentiu como se pudesse ouvir a música que tocava automaticamente quando você visitava o túmulo da estrela em Legend of Heroes 2. Não, espera. É real? A música que ela estava ouvindo era real. Não era uma repetição de suas memórias, mas uma canção que viajava com o vento naquele momento. Cordélia rapidamente abriu os olhos e ampliou sua visão com magia, enquanto Jude também usou a habilidade de ver longe. A noite estava chegando. Em um vestido preto, a deusa da lua apareceu com o luar brilhante, seguida por inúmeras estrelas. Não era uma noite sem luz. As flores brancas que enchiam a bacia brilhavam ao luar, e aquelas que dançavam junto com o vento brilhavam como vagalumes. Fadas com asas. As fadas do fogo que simbolizavam o elemento fogo. Que lindo! Parece Jibunori. Não, Jibunori é um pouco. Bem, concordo que é bonito. Jude deu um sorriso amargo e fixou a posição de Cordélia em suas costas antes de continuar. No jogo não havia fadas do fogo. Elas desapareceram? Talvez? Encontrar as fadas foi muito difícil depois das 7 grandes calamidades que aconteceram no jogo. De qualquer forma, isso é bom. Estamos matando 2 coelhos com uma cajadada só. Eles foram ao túmulo de Galo e até conheceram as fadas do fogo. Eles já haviam coletado 6 proteções das fadas até então. Então, se adicionassem a proteção contra o fogo, seriam 7. O que significava que eles estariam a apenas uma proteção de distância da proteção do Rei das Fadas. Primavera, verão, outono e inverno, além dos 4 elementos. A grande proteção das 4 estações e a grande proteção dos 4 elementos. Dizia-se que a proteção do Rei das Fadas era a mais forte em Legend of Heroes 2, mas ninguém jamais a havia alcançado. Estou animado. Seus ombros tremiam de excitação. Então vamos descansar e ir amanhã. Quer dizer, é melhor estar totalmente preparado, certo? Exploraremos a tumba de Galo durante o dia e encontraremos as fadas do fogo à noite. E então, o que acha de hoje à noite? O que vamos fazer hoje à noite? Jude sorriu silenciosamente à pergunta de Cordélia. Ele ergueu o estimulante sexual que havia tomado antes.
Besta, uma verdadeira fera. Besta, besta, besta. Jude não negou. Virou-se sem qualquer arrependimento enquanto Cordélia, corada, resmungava e o abraçava com força pelo pescoço. Ele voltou o olhar para procurar um lugar para dormir. Asterisco, asterisco, asterisco. E meu sucessor é uma fera. Então meus problemas com o Genshin foram na verdade causados pela instalação no HDD. Agora instalei no meu SSD e acabei me empolgando jogando ontem, hahaha. Termos usados neste episódio. Romance dos Três Reinos, um antigo romance histórico popular na China. Alguns dos personagens famosos são Zhu Jilian, um estrategista, e Cao Cao, um comandante. De qualquer forma, os dois personagens que mencionei são comumente usados como exemplos de bons estrategistas. Na tarde seguinte, em Kaliun, a capital real do reino de Salem, o Conde Chase olhou para longe e deu um sorriso satisfeito. O que houve? Aconteceu alguma coisa boa? A pergunta do Conde Bayer, o Conde Chase sorriu novamente e balançou a cabeça. Não é nada de especial. No entanto, o Conde Chase, cujas palavras se perderam no final, sorriu novamente. Ele era como a personificação da severidade e da severidade, então era muito raro que ele sorrisse assim em sucessão. Estranhamente não consigo parar de sorrir. Parece que algo que eu sempre quis finalmente se tornou realidade. Entendo. Mas você sempre teve bom senso. Talvez algo de bom tenha acontecido com Jude ou Cordélia. Talvez. Até hoje, uma parte de sua mente ficava perturbada quando ele pensava nos dois viajando pelo Império, mas ele tinha certeza de que eles se sairiam bem onde quer que fossem. O Conde Chase se recompôs com um sorriso e olhou para frente novamente. O jardim do Palácio Independente onde eles ficaram hospedados no ano passado para a celebração da fundação também estava lindo este ano. É guerra, hein? O rei Henrique II do reino de Salem fez uma afirmação surpreendente baseada na voz celestial que a princesa Daphne conseguia ouvir. O Império estava prestes a iniciar uma guerra civil, e a Câmara dos Lordes já havia sido tomada pelos seguidores demônios. A imperatriz viúva que serviu como regente do Império também podia ouvir uma voz celestial como a da princesa herdeira Daphne. Então o reino e o Império devem trabalhar juntos para aniquilar os seguidores demônios. Foi uma história inacreditável, mas também não era inacreditável. Já havia um exemplo no reino, o Lorde Protetor. Até mesmo o herói do reino, que dedicou sua vida a proteger o reino de Salem, acabou falhando em resistir às tentações dos seguidores de demônios e se corrompeu. Então era possível que o chanceler imperial também fosse um seguidor de demônios. Uma aliança através da voz celestial. Henrique II e a princesa herdeira Daphne alegaram que a voz celestial veio do céu distante, o lar de vários deuses, incluindo a deusa do Sol Solari. Não era uma história inacreditável. A família real Salem era chamada de família sagrada porque herdou fortemente o sangue do rei fundador Leão, que era um semideus. Por isso, todos nascem com uma habilidade especial. Então não é surpresa que a princesa herdeira Daphne tivesse tal capacidade de ouvir uma voz celestial. Se fosse uma voz demoníaca, os guardiões da Santa Cruz que estavam por toda a capital real já teriam se livrado da própria voz. Mas somente a voz celestial quer uma aliança. Ele não sabia como era a aparência através dos olhos dos deuses, mas isso não mudava o fato de que o reino e o império eram inimigos. Era possível dar as mãos temporariamente, mas impossível desfrutar de paz permanente no futuro, já que eram inimigos que lutaram pelas planícies de Silates por mais de 100 anos. O que importa é depois da Guerra Civil. Coincidentemente, a terra controlada pela Câmara dos Lordes, sua inimiga, fazia fronteiras com o reino de Salem. Em outras palavras, a Câmara dos Lordes ficava entre as forças do imperador na parte norte e as forças do reino de Salem na parte sul. Assim, foi possível que ambos os lados pressionassem a Câmara dos Lordes. As forças do imperador só precisavam se mover para o sul e o reino precisava se mover para o norte. Mas o que aconteceria depois da Guerra Civil? O rei Salem devolveria ao imperador as terras imperiais que ocupou durante a Guerra Civil? Daí em diante houve um problema de transferência. E o Conde Chase pensou que uma guerra longa ou curta com o Império continuaria. É óbvio no que você está pensando quando pensa tão profundamente. Ao ouvir as palavras do Conde Bayer, o Conde Chase bufou e procurou no bolso. Pare de falar bobagens e prepare-se. Esta noite também será uma guerra. O que o Conde Chase estava falando era sobre o ingresso para participar de uma das atrações da capital real, a Casa de Leilões Med. Embora fossem nobres do norte, cujo poder na capital real era fraco, a Casa de Leilões Med exigia um ingresso para participar, o que nem mesmo os chefes das 12 famílias do norte, que eram famosas e fortes, conseguiam facilmente. Eu te darei se eu conseguir, mas há algo que você gostaria de conseguir? Este é provavelmente o último leilão antes da guerra. Gostaria de comprar algumas coisas. Você vai comprar intensificadores sexuais novamente? O Conde Bayer também queria ter netos, então ele não tinha intenção de impedir o Conde Chase. Eu simplesmente não acho que seja necessário. Após sua última batalha na capital real, Gael se tornou um homem com habilidades físicas comparáveis às dos Homens-Fera. Poderíamos dizer que ele se tornou semelhante à criatura divina Fenrir das Lendas do Sul. Eles não saíram por 3 dias depois da primeira noite. O Conde Bayer estava mais preocupado com Adélia do que com Gael. Enquanto os dois condes continuavam seus pensamentos, uma voz familiar foi ouvida atrás deles. Senhor Bayer. Maja Tantalote. Ela era uma empregada da família Bayer e pode-se dizer que foi ela quem realmente criou Jude desde a infância. Mas agora ela era governanta do Conde August Bayer e uma das figuras mais influentes do Monte Damos. Entretanto, da perspectiva do Conde Bayer, ela era de alguma forma como uma filha que ele não via há muito tempo. Um sorriso se espalhou naturalmente, pois ele ficou feliz em vê-la. Faz muito tempo.
Sim, estou feliz que você pareça saudável. Na verdade, não fazia tanto tempo assim. Ele a viu no casamento de Gael. Mas o Conde Bayer ainda estava feliz em vê-la, então seu sorriso permaneceu enquanto Maja educadamente cumprimentava o Conde Chase. Pensando bem, Maja também precisa encontrar um marido. Não era porque ele amava Maja, mas porque ela era verdadeiramente linda como uma flor. Embora sua impressão fosse um pouco fria, ela era calorosa, então qualquer pessoa que ela conhecesse seria amada e viveria bem. Será que existe um cara legal por aí? Enquanto o Conde Bayer estava preocupado como um pai, o Conde Chase fez uma pergunta mais realista. Mas por que você está aqui? Mesmo com a Dahlia. Na verdade, não era estranho que os dois se mudassem juntos. Como Dahlia era a cavaleira comandante dos condes Jude e Cordélia que governavam juntos, era natural que ela se mudasse para proteger Maja, a governanta e uma pessoa influente. Bem, é porque o jovem mestre tinha um pedido, então vim aqui para ver vocês dois. Judas? Sim, ele deixou algo para mim antes de partir. Para ser exato, o que lhe restou foi uma carta em sua mesa. O que é? A pedido do Conde Chase, Maja graciosamente tirou uma pequena bolsa do bolso. Ele deixou uma carta pedindo que eu a abrisse na frente dos dois acusados caso uma determinada situação acontecesse. Se Cordélia estivesse presente, ela teria perguntado ele é Zuji Lian ou Cão-Cão. Mas ninguém aqui sabia sobre o romance dos Três Reinos. Jude fez isso? Aquele garoto. No entanto, os dois condes não encararam isso levianamente, pois já sabiam o quão extraordinário Jude era. O Conde Chase então perguntou antes de abrir a bolsa. De que situação ele estava falando? Quando a tensão entre o Império e o Reino se intensificou. Quando rumores de uma guerra civil no Império eclodiram e quando o contato entre o jovem mestre e a jovem senhorita que haviam partido para o Império foi interrompido por mais de um mês. Eu vejo. Judas previu que uma guerra civil iria eclodir no Império? Certo. Vamos abrir, Alex. Você abre. Ao ouvir as palavras do Conde Bayer, o Conde Chase assentiu e pegou a bolsa que Maja havia colocado em sua palma. Ele abriu a bolsa enquanto todos olhavam para ele. Asterisco, asterisco, asterisco. Ah? Assim que Cordélia abriu os olhos, ela soltou um som atordoado. O céu. Um céu limpo. Era tarde. Não parecia ser de manhã, mas ainda era dia. Sua cabeça estava em branco e todo seu corpo parecia fraco. Ela era o cansaço em pessoa. Não, era mais como se não restasse nada depois de ter levado sua resistência ao limite. Esse era o estado dela. Cordélia, com o olhar perdido, piscou os olhos e finalmente se lembrou do que aconteceu. Ué. Ela havia perdido a consciência novamente naquela época. Ela havia perdido a consciência várias vezes devido ao imenso prazer e à intensidade infinita que ocorriam em sucessão. Ela não conseguia se lembrar direito porque sua mente estava toda confusa, mas tinha certeza de que era extremamente bom. Senti como se estivesse morrendo. Foi tão bom, mas também tão cansativo. Ué. Cordélia, que estava deitada, tremia, pois não tinha forças nem para esticar o corpo, mas se forçou a sentar. Mas foi naquela época. Minha princesa, você está acordada? Cordélia ficou surpresa com a voz doce e suave. Então ela virou a cabeça em direção à voz e viu Jude se aproximando dela. Ele não está cansado? Ele estava completamente bem. Ou melhor, ele parecia estar transbordando força. Seu rosto também estava cheio de vitalidade. Está com fome? Vamos comer agora. Cordélia sentiu gentilmente porque era verdade que ela estava com fome. Então Jude deu uma poção para Cordélia. Era uma poção de recuperação de resistência bastante forte, terrivelmente cara, mas com bons efeitos. Agora posso viver, Cordélia disse antes de se sentar. Ela olhou ao redor e viu que era dia, como ela esperava e não manhã. Vamos lá. Preparei uma comida fácil de digerir. Ele preparou uma mesa baixa que surgiu do nada e serviu muitos tipos diferentes de comida. Mingau, sopa, grelhados, ensopados, fritos e assim por diante. Havia muita comida que parecia ser boa para o corpo. Ei, isso não é uma mandrágora? Sim, é isso mesmo. Aquele é ginseng selvagem. Isso mesmo. Isso é uma enguia? Correto. Não é um cogumelo que dizem ser muito bom para o corpo? Você tem um bom olho. Todos esses alimentos são bons para a nutrição e a força. Os olhos de Cordélia se estreitaram diante da explicação descarada de Jude, e Jude disse isso enquanto acariciava sua bochecha. Minha princesa parece estar muito fraca, então preparei algo especial. Vamos comer isso e ficar mais fortes, ok? Olha como você está emaciada com essas bochechas afundadas. Quando Jude falou com uma expressão preocupada, como se estivesse triste, Cordélia falou friamente em vez de derramar lágrimas de emoção. Ei, eu não sou tão fraco assim. Você é só incrivelmente forte, ok? Os personagens do livro de Carça, eles podem ser fictícios, mas não são tão bons quanto você, ok? E quem me fez emagrecer? Quem? Quem me deixou magro? Ouvindo os protestos razoáveis de Cordélia, Jude pegou uma colherada de mingau e estendeu para Cordélia. Aqui, diga, sério. Por que você está fazendo isso? Ainda assim, quero abrir a boca. Cordélia olhou ao redor para ver se havia alguém por perto antes de abrir bem a boca. Melissa queria dizer que estava presente, mas manteve a boca fechada com medo de que Cordélia morresse de vergonha se ela fizesse isso. De qualquer forma, os continuaram. Sim, coma bem. Meu bebê está comendo bem. Você está falando sério? Eu deixei você fazer isso e você está dizendo isso agora? Mas além de ficar irritada, seu coração começou a bater estranhamente novamente. Como se ela achasse a situação atual muito agradável. Vamos, mais uma mordida. Jude pegou e Cordélia comeu. Talvez porque estivesse com fome, ela sentiu como se o alimento tivesse ido direto para o estômago assim que o comeu. E quando ela finalmente terminou de comer, Jude perguntou enquanto limpava a boca de Cordélia com um lenço.
Como você se sente? O remédio está fazendo efeito? Parecia que ele tinha colocado algum remédio na comida. De alguma forma, ela definitivamente sentiu que sua força havia retornado. Se isso fosse um jogo, era como se ela tivesse dormido em uma pousada ou bebido uma poção de recuperação completa. Que bom! Vamos nos exercitar e comer mais alimentos bons para o corpo para aumentar nossa resistência. Não podemos simplesmente usar magia de recuperação? Como usar e juntos? Os olhos de Judy brilharam com a sugestão que ela fez sem pensar muito. Envergonhada, Cordélia gaguejou. Não, mais tarde. Sim, mais tarde. Não agora, mas mais tarde. O que é bom, mas sinto que de alguma forma estou sendo arrastada por ele. Você pode dizer que parece que sou o único que sofre. Não posso perder. Não posso ser o único sofrendo. Também preciso aprimorar minhas habilidades e reagir adequadamente. Na época em que o espírito competitivo de Cordélia estava estranhamente iluminado e ela tomou uma decisão. Então devemos praticar? Você não estava pensando nisso? Judy disse enquanto a abraçava pela cintura. Cordélia recobrou os sentidos e percebeu que ele estava sentado perto dela. Não, isso praticar. Eu deveria praticar. Sim, é isso mesmo. Tenho que praticar para a próxima vez. Como você vai praticar? Bem, você está dizendo que quer praticar. Então, como vai praticar? Foi um movimento de checkmate. Ela não conseguia fazer isso sozinha nem com outra pessoa. Enquanto hesitava com o rosto corado, ela foi obrigada a se deitar novamente. O corpo enorme de Judy cobria o céu, e ela ouviu um pequeno sussurro. Você sabe, o quanto eu suportei, desde o tempo em que viveram nas terras selvagens até o presente. Cordélia engoliu em seco. Ela sentiu um arrepio percorrer a espinha, mas ao mesmo tempo, seu coração batia forte de expectativa e entusiasmo. Só uma vez. Ok, temos muito o que fazer hoje. Temos que conhecer as fadas do fogo e visitar o túmulo de Galus. Quando Cordélia falou timidamente, Judy mordeu levemente a orelha de Cordélia em vez de responder. Ele acariciou a clavícula de Cordélia, fazendo-a estremecer enquanto ele se transformava em uma fera novamente. Asterisco, asterisco, asterisco. Meu sucessor, você realmente é uma fera. As palavras de Valência continham sarcasmo, embora tenha sido parecido com quando ela reclamou que ele estava usando duas espadas ao mesmo tempo. Ela estava ela estava muito envergonhada e nervosa. Mas Judas apenas fingiu ouvir enquanto observava o túmulo da estrela que se estendia abaixo da colina. O sol estava se pondo lentamente no oeste. À medida que o sol se punha novamente, as fadas do fogo apareciam gradualmente, emitindo sua própria luz. Como eu pensei, não é o jeito deles de tocar. Pelo contrário, parecia que eles estavam guardando o túmulo. Valeu a pena esperar. Na verdade, Judas havia descido sozinho ao túmulo da estrela pela manhã, enquanto Cordélia dormia. Mas ele não conseguiu encontrar a porta que levava ao túmulo de Galo. Como se estivesse escondido por uma força poderosa. Entendo. Então foi por isso que você esperou durante o dia. Estou certo? Judy não respondeu mais às palavras frias de Valência. Ele não queria mentir. De qualquer forma, a hora havia chegado e as fadas haviam aparecido, então era a hora de prosseguir. Campeão Galus. Um grande cavaleiro da denominação Solari. O último tesouro da denominação Solar estava escondido em seu túmulo. Sinto-me um pouco estranho. Era a voz de Cordélia. Parada ao lado de Judy, ela prendeu o cabelo e abriu suas asas de anjo antes de continuar falando. Parece estranho. Eles chegaram até aqui e adquiriram muitos tesouros. Eles também encontraram alguns lugares escondidos. Mas dessa vez foi diferente. Parecia que eles estavam se aproximando de um segredo escondido, como se estivessem abrindo a caixa de Pandora. Você está bem? Vamos descansar um pouco mais? Eu estava muito cansado por causa de uma certa pessoa, mas estou bem agora, pois bebi muitas poções. Ok, vamos praticar todos os dias a partir de agora. Diante das palavras travessas de Judy, Cordélia chutou sua bunda com o pé antes de agarrar Moonlight e respirar fundo. Vamos! Para extorquir, não para obter proteção das fadas e abrir o caminho para o túmulo de Galo. E o segredo escondido ali. Judy e Cordélia não hesitaram mais. Sob o luar brilhante, os dois se aproximaram juntos. O tempo fluiu. Ele avançou. Ninguém conseguia resistir ao forte fluxo, e mesmo aqueles que eram chamados de deuses não estavam livres diante do tempo. A bruxa da Floresta Oeste levantou a cabeça. Asmodeus, o senhor da luxúria, estava batendo na porta. Ela estava sendo ordenada a sair. Ainda não. Não. Se a verdade for conhecida, então. A bruxa da Floresta Oeste abraçou seus ombros. Ela ficou em silêncio enquanto sentia o fluxo implacável do tempo fluindo para frente. Ela esperou ansiosamente pelo momento que estava por vir. Asterisco, asterisco, asterisco. Ainda era meia-lua, mas estava mais brilhante que ontem. O luar que se quebrava e se espalhava ao longo da luz das estrelas gradualmente caía sobre as flores brancas, e o túmulo da estrela se tornou uma terra de estrelas caídas, como seu nome sugeria. Lindo. Judy virou a cabeça ao ouvir a voz ao seu lado. Cordélia olhou ao redor enquanto balançava levemente a mão que segurava a dele. À medida que sua classificação angelical aumentava, seu cabelo gradualmente ficava mais rosado, mas sua pele ainda era branca, e seus olhos azuis brilhavam de curiosidade. Você tem razão. É realmente lindo. É certo? Feliz com a resposta de Judy, Cordélia se virou para ele e deu um sorriso largo. E Judy acariciou a bochecha de Cordélia com a mão. Ele beijou sua testa com tanta naturalidade e falou num sussurro. A mais linda do mundo. Nada pode ser mais lindo. O que? Espere um segundo. Espere.
Na verdade, ela nem precisou de um segundo, porque ela percebeu só de olhar nos olhos de Jude o que ele quis dizer com belo e o que ele estava chamando de mais belo do mundo. Que infantil. Também parece brega. Mas seu rosto ficou vermelho de alguma forma. Por alguma razão estranha, um sorriso não parava de aparecer em seu rosto. Ah, por favor. De novo não, por favor. Ah, meu sucessor. Estamos aqui. Estamos aqui. Não eram só os dois. Houve outros também. Melissa e Valência não aguentaram mais e levantaram a voz, então Cordélia ficou ainda mais envergonhada, mas não por Jude. Afinal, foi Jude quem agiu descaradamente em primeiro lugar. Ele tocou suas bochechas. Ele roubou os lábios dela e abraçou sua cintura. J. Jude? Ela estava assustada, mas animada, odiava, mas gostava, e estava envergonhada, mas feliz. A expressão e a voz de Cordélia estavam cheias de emoções conflitantes, e Jude sentiu que estava esquentando. Francamente, até o próprio Jude sentiu que estava em um estado estranho agora. Sua tensão diminuiu enquanto sua mente relaxava. Ou melhor, como resultado da liberação de seus limitadores, ele sentiu que as emoções e desejos que ele estava suprimindo e reprimindo estavam explodindo agora. Só estar junto com ela não era suficiente. Ele queria continuar tocando-a, beijando-a e se tornando um. Ele queria aproveitar a felicidade que finalmente obteve após uma série de tragédias. Jude, até mais tarde, tá? Até mais tarde. Temos muita coisa para fazer hoje. Ao ouvir a voz gentil dela, que parecia persuadi-lo, Jude se assustou. Ele despertou de suas antigas memórias e emoções e viu a realidade novamente. Cordélia empurrou a mão de Jude. Não, ela não apenas o empurrou para longe, mas o envolveu com a própria mão e o guiou para outro lugar. Ela era uma mulher madura que abraçava com força e confortava seu noivo triste e choroso. Judas? O não. O sim. Certo. Porque hoje não é o único dia. Não, ainda falta muita coisa hoje. Tem esta noite, amanhã e depois de amanhã. À medida que ele continuava falando bobagens, sua razão gradualmente retornou. Portanto, ele foi capaz de dizer palavras maliciosas como de costume. Sim, mais tarde. Prometo fazer isso mais tarde. Por favor, aguardem ansiosamente. Sim, aguardem ansiosamente. Vai ser incrível. No final, ele falou astutamente e sorriu. Não, ele riu alto como um lobo, então Cordélia se encolheu e tremeu. Poupe-me, ok? Jude beijou sua testa novamente em vez de responder. Ele queria beijar os lábios dela novamente, mas sentiu que não conseguiria se conter se o fizesse. Ele parece ter ficado realmente louco. Mas não havia nada que pudesse ser feito. Nem mesmo o próprio Jude conseguiu controlar isso. De qualquer forma, vamos agora, ok? Sim. Bom. Cordélia apertou a mão de Jude novamente e avançou. Jude era muito mais alto que Cordélia, mas parecia ser o oposto quando ela liderava o caminho. Yaya, acabou mesmo agora? Ao ouvir o suspiro de Valência, Jude pigarreou sem motivo. Desde que se tornou um consort de Origin, ele se preparou para não envergonhar Valência, mas falhou dessa vez. Vamos agradecê-la mentalmente. Ela ficou de boca fechada nos últimos 2 dias. Embora fosse constrangedor agradecer a ela por apenas assistir em silêncio. Os dois caminharam por algum tempo. De repente, os dedos de Cordélia se mexeram. Em vez de dizer que seu corpo esquentou como o de Jude, algo assim aconteceu, mas mais do que isso, houve algo que lhe veio à mente. A propósito, Jude. Sim, Cordélia. Você, lembra do que disse antes? O que eu disse? Aquela sobre Cordélia ser a pessoa mais linda, mais fofa, mais adorável, mais encantadora, mais inocente e até mesmo a mais gentil do mundo. Cordélia queria desistir de falar com ele por causa de suas palavras descaradas, mas ela perseverou. Com o rosto corado, ela falou de outra coisa. Não, antes disso, quero dizer. Ah, as palavras que você disse antes disso. As palavras que ele sussurrou antes de enlouquecer como uma fera. Você sabe o quanto eu suportei? Quando ele respondeu reflexivamente, Cordélia rapidamente assentiu com a cabeça. E com o rosto vermelho, ela disse com uma expressão como a de uma criança travessa. Há quanto tempo você aguenta? Quer dizer, desde quando você segura isso? Diante do ataque de Cordélia, Jude rapidamente evitou o olhar dela. Mas já era tarde demais. Cordélia já sabia a resposta dele desde a primeira pergunta. Entendo. Você vem segurando isso desde as terras selvagens. Você me ama desde então. Você queria fazer isso e aquilo, mas se conteve. Até mesmo a descarada Jude não teve escolha a não ser corar com as palavras que ela disse brincando enquanto ria. Porque parecia que seus verdadeiros sentimentos tinham sido vistos. O Jude gosta de mim desde então. Não, foi antes disso. Enquanto ela falava com um sorriso encantador, mas perverso, como de um demônio, Jude se encolheu novamente. No entanto, quem ficou surpresa foi Cordélia, que fez a pergunta. Espera aí, é verdade? Você já gostava de mim antes? Jude não respondeu, mas seu silêncio foi a resposta. Desde a época em que viajaram para o norte. Desde o momento em que ele deixou uma carta cheia de amor e trabalhou duro para torná-la um fato conhecido. Ele obviamente não gostava dela tanto quanto agora. O amor dele por ela só aumentou com o passar do tempo. Cordélia começou perguntando a ele de forma provocativa, mas Jude ficou envergonhado, então ela parou de zombar dele. Mas em vez de esconder sua alegria, ela estufou o peito. Eu ganhei. Não sei de mais nada, mas esta é uma vitória completa. Mas no final, a senhora Cordélia também passou a gostar do mestre Jude, então essa não é uma vitória do mestre Jude? Melissa não falou em voz alta, ela só falou consigo mesma para permitir que Cordélia continuasse se sentindo triunfante. Isso é bom. Isso é bom. Ótimo. Ela pareceu gostar muito, pois seus ombros até balançavam para cima e para baixo. E Jude percebeu. Não há realmente nada que eu possa fazer sobre isso agora. Ele realmente amava Cordélia. Em vez de se sentir incomodado por ela agir daquele jeito, ele simplesmente a achou fofa.
Aya, por favor, quanto tempo essa atmosfera rosa vai durar? Não deveríamos ir ver as fadas do fogo? Certo, minha sucessora? Devido aos apelos de Valência, que não aguentava mais, eles retornaram ao seu objetivo principal. Ok, vamos agora. Sim, vamos. Os dois deram as mãos novamente e avançaram pela suave encosta, e em pouco tempo chegaram ao centro do túmulo da estrela. Quem é você? Quem é? Ela é bonita, mas não. Este não é um lugar para qualquer um vir. Quando Jude e Cordélia se aproximaram do local, fadas do fogo apareceram instantaneamente por toda parte. Mas suas reações foram um pouco diferentes das fadas anteriores. Embora ainda tivessem um lado infantil, eles eram cautelosos com Jude e Cordélia em vez de demonstrar curiosidade. Além disso, eles estavam bem sérios, a julgar pelas expressões faciais. Não acho que eles estejam apenas brincando aqui. Jude também concordou com as palavras de Valência. O movimento das fadas do fogo, que Cordélia chamava de Jibunori, tinha um certo padrão. Era como uma patrulha de sentinelas. Jude, o que devemos fazer? Ao ouvir a mensagem de Cordélia, Jude fez um sinal para ela com uma piscadela. Em vez de pegar chocolate e falar sobre jogos noturnos, ele os cumprimentou educadamente. Eu sou Jude August Bayer e está é Cordélia August Chase, dos Guardiões da Santa Cruz. Seguimos a orientação das placas deixadas pela denominação Solari e chegamos a este lugar. Gostaríamos de ter permissão para entrar no túmulo de Galuz, o campeão de Solari. Se fossem as outras fadas, elas teriam parado de ouvir no meio ou piscado os olhos porque não conseguiam entender o que Jude estava dizendo agora. Mas as fadas do fogo eram diferentes. Eles pareciam estar murmurando um para o outro, e um deles deu um passo à frente e disse: por favor, espere um momento. Os Cavaleiros das Fadas chegarão em breve. Foi como ela disse. Depois de cerca de 10 segundos, Cavaleiros das Fadas vestindo armaduras corporais completas apareceram do nada. Cavaleiros das Fadas. Elas eram as guardiãs da Rainha das Fadas. Eram a única força de combate que as fadas tinham. Mas não foi uma. Normalmente havia apenas um Cavaleiro das Fadas em um reino das fadas, mas dessa vez foi diferente. 5 cavaleiros fadas totalmente armados apareceram do nada. Eles não são apenas pessoas perdidas. Eles são aqueles que foram guiados pelas lousas. Eles são aqueles que estávamos esperando. Talvez tenha chegado a hora de completar a missão que o estimado Solari nos deu. Devíamos levá-los à rainha. Cada um dos cavaleiros das fadas falou algo, e Jude e Cordélia os ouviram em silêncio. Parece que eles sabem. Como esperado, as fadas do fogo estão guardando o túmulo de Galuz. Cordélia assentiu com a cabeça para a mensagem de Jude. Então, o assunto será resolvido apenas conhecendo a rainha? Talvez sim. Seria bom se pudéssemos receber a proteção contra o fogo das fadas do fogo. Eles se uniram 4 lousas e chegaram ali, então era improvável que a rainha das fadas os expulsasse. Por aqui, por favor. Por favor, siga-nos. Após a reunião dos Cavaleiros das Fadas, eles apontaram suas armas para o ar e uma porta grande o suficiente para Jude entrar se abriu imediatamente. A maneira de se movimentar era diferente para as fadas do fogo. Sua Majestade a Rainha está esperando. Não tenha medo e siga-nos. Se você chegasse seguindo o procedimento correto, não haveria motivo para ter medo. Suas palavras tinham algum peso, diferentemente das outras fadas. Jude assentiu rapidamente e gentilmente puxou a mão de Cordélia. Cordélia caminhou em direção à porta que apareceu. E num instante, Jude e Cordélia estavam no meio de um lindo palácio. Um lugar cheio de lótus vermelhos que se espalhavam como se estivessem dançando. Mas não estava quente. Era uma luz quente e amigável como a do sol da manhã. Saudamos a Rainha das Fadas. Na frente de Jude e Cordélia, uma fada estava sentada de pernas cruzadas em um trono em chamas. À sua esquerda e direita, cavaleiros mágicos apareceram de repente, e a fada de cabelos brancos e ruivos, que usava uma coroa, olhou para Jude e Cordélia, que a cumprimentavam educadamente. A Rainha Fada do Fogo. Ela exalou um longo e quente suspiro e cruzou as pernas na direção oposta. Levantem a cabeça e me encarem. As 2 pessoas predestinadas de quem Solari falou. Suas palavras eram normais de certa forma, mas sua última frase assustou Jude e Cordélia. 2 pessoas com destino. Uma expressão que eles já tinham ouvido no reino de Salem. As palavras da voz celestial que se referia a eles. Mas a Rainha das Fadas do Fogo disse mais uma vez aquelas palavras. Além disso, ela mencionou o nome de Solari. Permitam-me cumprimentá-los novamente. Jude August Bayer e Cordélia August Chase. A Fada do Fogo assentiu e disse quando Jude levantou a cabeça lentamente. Ela falou suavemente enquanto sorria. Eu já sabia, mas é um pouco diferente. Jude franziu as sobrancelhas ao ouvir a voz suave dela. O que ela quer dizer com ela já sabia. O que ela quis dizer com é um pouco diferente. Ela está apenas blefando, mas ele não sabia a resposta. Porque desde o início parecia que a Rainha das Fadas não tinha mais intenção de falar com eles. Ela se levantou do trono, estendeu a mão para Jude e Cordélia e proferiu um encantamento. As 2 pessoas do destino que chegaram com a orientação das lousas. Eu os guiarei pelo caminho de acordo com meu juramento. O espaço distorcido. Não houve tempo para eles tirarem o chocolate, pois uma chama esplêndida surgiu, formando o formato de uma enorme porta. Uma porta escancarada. Um espaço escuro e negro existia além disso. Mas não era só escuridão. A porta branca e pura brilhava solitária como o luar que brilhava na profundeza da noite. Vá, este é o caminho depois de coletar as lousas. A Rainha das Fadas disse isso e sentou-se no trono como se não tivesse mais nada a dizer, e os Cavaleiros das Fadas também ficaram de boca fechada, simplesmente fixando a posição de suas armas. Judas, vamos. Ele percebeu isso olhando nos olhos dela. A Rainha das Fadas não tinha mais vontade de falar com eles. Eles teriam que ir até o túmulo de Galo, além daquela porta para ouvir mais. Ok, vamos lá.
Cordélia engoliu em seco e pegou a mão de Jude, que respirou fundo. Uma porta branca e pura que se destacava sozinha na escuridão. O túmulo de Galo ficava além disso. Nós iremos. Depois de falar com a rainha das fadas do fogo, Jude olhou para Cordélia pela última vez. Cordélia também se voltou para Jude. Vamos? Vamos. Os dois trocaram sorrisos como sempre. Eles olharam para frente ao mesmo tempo. E juntos, seguiram em frente. Finalmente estou de volta. Para quem não sabe, meus sintomas de Covid voltaram na semana passada, então precisei dar uma pausa. Estou bem agora, então voltei às minhas traduções de En. Um espaço escuro e infinito estava dentro da porta em chamas. O céu e o chão estavam misturados e indistinguíveis, e era possível sentir-se dominado pelo silêncio criado pela quietude do lugar. Então era mais visível. Uma porta brilhando sozinha no escuro. Não era tão brilhante e radiante. A luz parecia solitária e corria o risco de ser engolida pela escuridão a qualquer momento. Jude e Cordélia deram um passo à frente e apertaram ainda mais as mãos. Olhando mais de perto, a porta branca era maior do que eles pensavam. É a Porta do Sol. Cordélia assentiu com a cabeça ao ouvir as palavras de Jude. Era a Porta do Sol que eles já tinham visto várias vezes no jogo e em suas vidas atuais. Um branco precário. Jude proferiu uma voz baixa e abriu a bolsa de expansão espacial. Então, assim como quando descobriram a quarta placa, as placas começaram a brilhar automaticamente. Vamos encaixá-lo nos buracos. Jude entregou 2 lousas a Cordélia, e ela sentiu enquanto olhava para a Porta do Sol. Havia 4 buracos sob o símbolo de Solari no centro, e os buracos eram triangulares, como as lousas. Como esperado, tem o formato de uma estrela. Os 5 cantos de um pentagrama. A razão pela qual havia apenas 4 buracos era porque um deles já havia sido preenchido. Talvez fosse a quinta lista. Eu coloco primeiro. Quando Jude colocou a lousa no buraco, ele sentiu uma força de atração como a de um ímã. A força na segunda placa parecia mais forte, e a luz emitida pela própria porta ficava mais forte sempre que uma nova placa era inserida. De um branco precário a um dourado brilhante. Para uma luz que levou a glória da manhã. Cordélia engoliu em seco e colocou sua parte das lousas nos buracos. Toda vez que as placas eram inseridas, a luz no halo e nas asas de Cordélia também respondia. E finalmente, quando todas as 4 placas estavam no lugar, a luz ofuscante do portão do sol não apenas dissipou a escuridão, como também a engoliu. Os arredores se encheram de luz. Solari, o arcanjo do sol. Uma mulher gentil reverenciada como a deusa do sol pelos humanos das Pleiades. A porta se abriu. Além do portão dourado do sol, a escuridão inesperadamente se espalhou novamente. Uma época em que a luz e a escuridão coexistiam. Um pôr do sol vermelho e um céu roxo. Pequenas estrelas que abriam seus olhos uma a uma, de muito longe. Parecia irreal ter vindo até aqui. Jude soltou delicadamente a mão de Cordélia e seguiu em frente. Como se quisesse proteger Cordélia de qualquer perigo, ele a cobriu com o próprio corpo e entrou pela porta. Era um espaço desconhecido, mas familiar. Havia semelhanças entre os templos da denominação Solari. A luz do pôr do sol brilhava através dos pilares, iluminando o chão e o teto brancos. Letras gravadas em ouro estavam por todo lugar. Lindo! Cordélia falou suavemente com admiração, e Jude desviou o olhar. Ele olhou fixamente para a escultura de Solari no centro do templo. Não era a escultura usual de Solari segurando sua espada no alto e encorajando todos a lutar. Solari estava sentada com todas as suas 6 asas penduradas. Em seu colo, um cavaleiro totalmente armado com armadura sagrada, deitado como se estivesse sendo abraçado por Solari, que o deixou descansar. Pietà. Uma pose semelhante à obra-prima de Michelangelo. Jude murmurou baixinho e caminhou em direção à estátua de Solari. Ficou claro que o homem em seus braços era Galo. É grande. Olhando mais de perto, não era uma estátua em tamanho real. Apesar de estar sentado, a estátua de Solari parecia ter 5 metros de altura. Você finalmente chegou. Jude e Cordélia olharam para a frente com uma expressão perplexa diante da voz suave e baixa. Um homem bonito estava sob a estátua de Solari. Ele tinha cabelos pretos, ombros largos e um físico excelente. Ele usava uma túnica que os sacerdotes normalmente usavam, mas era claramente um guerreiro. É um prazer conhecer o campeão do sol, Galus. Enquanto Jude e Cordélia se curvavam educadamente e o cumprimentavam, o belo homem, Galus, sorriu sem jeito. É um prazer conhecê-lo também. E não precisa ser tão educado. Sou apenas um fantasma aqui guardando o túmulo. Ele havia falado isso, mas não tinha um eu próprio. Até mesmo sua expressão de finalmente era apenas uma saudação convencional, pois era difícil dizer se ele realmente estava esperando. Entretanto, Jude e Cordélia mantiveram uma atitude respeitosa em vez de serem frívolas, e o fantasma de Galus continuou com um sorriso amargo. Aqueles que chegaram a este lugar reunindo as lousas. Como vocês já sabem, este é o meu túmulo. Ao mesmo tempo está também a porta final para o maior tesouro da denominação. O último tesouro da denominação. Isso fez com que até mesmo o túmulo do grande campeão Galo se tornasse apenas um estágio intermediário para aquele tesouro. Eles poderiam adivinhar alguma coisa a partir disso. Havia 2 coisas que a denominação considerava preciosas, a lâmina solar e a espada divina Claion Solais, e essas 2 já estavam fora deste mundo. Então era possível restringir ainda mais a lista. Mas Judas ouviu Galo em vez de dizer isso. Porque nos túmulos de seus discípulos, onde as placas estavam escondidas até então, anjos apareceram e as guardaram, assim como os túmulos dos guerreiros sagrados. Mas o fantasma de Galo apareceu aqui agora, o que implica que este era diferente dos anteriores. As lousas já tinham sido recolhidas. Não havia guardiões da tumba que atacassem qualquer um que se aproximasse das placas. Portanto, ele só conseguia pensar em um caso. Eu lhe darei um teste para ver se você pode ser confiado com o tesouro da denominação, ou se você tem o poder e as qualificações para fazê-lo. Suas palavras foram como esperado. Era um desenvolvimento clichê em jogos ou romances. A questão é, qual é o teste?
Se fosse um teste que pedisse para eles interpretarem as doutrinas da denominação, Judas e Cordélia teriam muita dificuldade. O que você está pensando? Provavelmente vai ser uma briga, certo? Cordélia enviou uma mensagem com uma expressão despreocupada, mas Jude franziu as sobrancelhas. Mas nunca se sabe. Vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Ele está apenas testando nossa força. Então, definitivamente será uma batalha. Talvez estejamos lutando contra Galus. Pelo contrário, Cordélia agarrou Moonlight e sorriu como se fosse uma situação vantajosa para todos, e Jude suspirou. Porque ele achava que Cordélia, cujos olhos ardiam com espírito de luta, era muito bonita e adorável. Que caso sério. Você está gravemente doente. Jude aceitou humildemente os comentários de Valência e reprimiu seu desejo de abraçar a cintura de Cordélia enquanto se voltava novamente para o fantasma de Galus. Só uma pessoa pode fazer o teste. Se essa pessoa passar, a outra que veio com ela também passará, e se essa pessoa for reprovada, é o fim. Você não terá uma segunda chance. Cordélia franziu a testa diante da declaração resoluta dele, como se fosse inesperada. Esse tipo de teste era originalmente baseado em infinitas tentativas, mas era apenas uma vez e apenas uma pessoa poderia realizá-lo. Com quem vamos lutar? Em resposta à pergunta de Cordélia, que já havia concluído que um teste é igual a uma batalha, Galus disse com um leve sorriso. Vai depender de quem vai fazer o teste. Quem entre vocês dois vai fazer? Dependendo do participante, o oponente mudaria. Talvez fosse uma estrutura por onde saía um oponente que podia apunhalar a fraqueza do oponente. Se é realmente assim, não faz sentido usar o cérebro. Não importa quem fizesse o teste, suas fraquezas seriam alvos. Cordélia mordeu os lábios e resmungou um pouco, e Jude segurou a mão dela enquanto dizia: Eu farei isso. Dadas as circunstâncias, era bem provável que fosse uma batalha mano a mano, e quem se especializou em combate mano a mano entre os dois foi Jude. Cordélia se especializou em lutar contra um grande número de inimigos, assim como no jogo. Não tem jeito. Não se machuque, ok? Você sabe o quão forte eu sou, certo? Tenho certeza de que você se sentiu cansado e exausto nos últimos 2 dias. Quando Jude piscou para ela provocativamente, Cordélia, corada, deu-lhe um chute antes de olhar novamente para o fantasma de Galus. Ele vai levar. É assim mesmo. No momento em que o fantasma de Galus sorriu, todo o templo se transformou. A estátua de Solari foi empurrada até o final do templo como se fosse originalmente uma ilusão e não realidade, e uma enorme arena foi erguida no centro em seu lugar. A grande arena quadrada parecia ter pelo menos várias dezenas de metros de largura e comprimento. Parecia ter cerca de 1 metro de altura. Aqueles que farão o teste, por favor, subam à arena. O espadachim mais forte de quem vocês se lembrarem os testará. As palavras de Galus foram um pouco surpreendentes. O teste seria contra um espadachim e não sobre sua fraqueza. Mas isso não significava que seu oponente seria fácil de derrotar. O espadachim mais forte que me lembro. Em outras palavras, um dos espadachins mais fortes que Jude conheceu. Não creio que seja o mestre Landius. Ele é o espadachim mais forte que conheço, mas nunca pensei nele como um espadachim. Então, é Camael ou Valência? Há uma grande chance de eu aparecer. As palavras de Valência não continham riso. Ela realmente parecia pensar assim. Camael, ele possui a habilidade de ser chamado de lâmina fantasma, mas ele ainda não alcançou o horizonte da espada. Assim como a própria Valência. No entanto, Jude tinha uma ideia um pouco diferente. Mas eu nunca lutei contra Valência nem de verdade, então talvez Elune ou Primeira Espada apareçam. Na verdade, a possibilidade de ser Elune era baixa, mas era bem possível se fosse a Primeira Espada. A Primeira Espada que ele enfrentou na batalha na capital real foi o próprio desespero para Jude naquela época. Façam bem, independentemente de quem apareça. Como eu disse antes, não se machuquem, ok? Se isso acontecer, simplesmente se rendam imediatamente ou saiam da arena, ok? Porque isso era realidade e não um jogo. Concordando com a cabeça ao pedido preocupado de Cordélia, Jude estendeu a mão para sua amada. Ele abraçou Cordélia e beijou seus lábios, sussurrando suavemente. Eu voltarei. Vá e volte. E quando você voltar, vamos continuar. Era sua maneira própria de comemorar. Melissa e Valência expressaram simultaneamente suas frustrações com as palavras de Cordélia, que estava corada, mas Jude sorriu. Depois de beijar novamente a testa de sua adorável noiva, ele foi em direção à arena. O céu mudou. Mudou do pôr do sol para o anoitecer, o horário imediatamente anterior ao anoitecer. O vento soprou. A escuridão envolveu a arena, e a luz se concentrou em Jude enquanto formava uma figura humana. Primeiro de tudo, é um homem. Era alto. Embora fosse menor que o próprio Jude, o homem ainda tinha entre 180 centímetros e 180 centímetros de altura. Ele tinha cabelos pretos e usava uma máscara preta que cobria parcialmente os olhos e o nariz. Ele também carregava uma longa espada na cintura. Ele usava uma armadura leve. Suas roupas eram todas pretas, sem nenhuma decoração especial. Quem é ele? Camael não é tão grande. O físico do homem é semelhante ao da Primeira Espada, mas a atmosfera deles é completamente diferente. Definitivamente não são Elune e Valência, já que são mulheres. O espadachim mais forte que me lembro. Quem é ele? Isso também inclui minhas memórias da minha vida passada? Então, se eu incluir os personagens de Legend of Heroes 3 que nunca conheci na minha vida atual, a meu sucessor. Ao mesmo tempo em que o grito de Valência ressoava, uma luz brilhou em seus olhos. No momento em que o homem de máscara preta sacou sua espada, sua distância de mais de 10 metros tornou-se 0. Jude bloqueou. Ele moveu sua mão em forma de espada. Ele ajustou a posição do braço de acordo com o ângulo em que a espada era empurrada, mas ele foi pressionado duramente.
Ele pensou que a espada do homem deslizaria ao longo de sua mão semelhante a uma espada, mas o ângulo da espada mudou repentinamente e surgiu de um lugar inesperado. Jude recuou apressadamente, mas seu oponente não esperou. Ele chutou o chão para persegui-lo. Meu sucessor. Jude também sabia disso. Ele imediatamente liberou o poder das 9 portas do nono céu. Como se fosse uma engrenagem girando, a primeira porta até a 7ª porta se abriram em sucessão, emitindo ondas poderosas em sequência. Bang, 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 bang. As ondas de choque sacudiram o espaço. Foram fortes o suficiente para empurrar o homem mascarado de preto para longe, mas o homem não foi totalmente empurrado para trás. No momento em que Jude liberou o poder da 7ª porta, o homem brandiu sua espada. Ele cortou a própria onda de choque. Jude usou o raio negro cobre o céu naquele instante. Não foi uma escolha defender sua retaguarda, mas sim aumentar sua distância do homem. Estrondo. Um raio negro caiu. Dezenas deles cobriram o céu. Nem mesmo Elune conseguia imaginar exatamente para onde Jude, que usava o raio negro que cobre o céu, se moveria. Tudo o que ela conseguiu fazer foi capturar e confrontar o momento em que Jude brandiu sua espada. No entanto, o homem com a máscara preta era diferente. Quando o raio negro o atingiu, ele já havia voltado o olhar. Viu exatamente o caminho que Jude havia escolhido e correu em sua direção. Foi algo incrível. Assim que chegou perto de Jude, Jude rapidamente balançou sua mão em forma de espada para bloquear a aproximação do homem. O ataque de espada de Jude cortou o céu, e o homem brandiu sua espada novamente. Em vez de confrontar o ataque de espada de Jude com o ataque que havia usado anteriormente, ele cortou o ar e o destruiu. O ataque de espada de Jude se espalhou e desapareceu imediatamente, como se não tivesse existido desde o início. Como ele fez isso? Valência sabia. O fato de o homem ter visto através do raio negro que cobre o céu imediatamente ter cortado o ar e destruído o ataque de espada sugeria uma possibilidade. Não, Valência tinha certeza disso. Ele alcançou o horizonte da espada. Fazia sentido que ele tivesse chegado ao horizonte. O homem na frente de Jude não estava olhando para o horizonte, mas na verdade o havia alcançado. Meu sucessor. Estrondo. O raio negro que cobre o céu explodiu mais uma vez. Se fosse o Jude de sempre, ele teria corrido na direção do homem mascarado para pegá-lo desprevenido, mas não conseguiu desta vez. Seu oponente podia ver através do raio negro que cobre o céu. No momento em que ele avançasse, seu oponente claramente cortaria suas costas. Vamos ficar calmos. Vamos nos acalmar. Jude acelerou seu raciocínio. Aproveitou o pouco tempo que tinha e criou um tempo para pensar. Ele nunca havia lutado contra um oponente que tivesse alcançado o horizonte da espada. Sua partida contra o Valência foi literalmente apenas uma partida. Portanto, Jude se concentrou na informação. Primeiro, era necessário agarrar o oponente com precisão. Alguém que alcançou o horizonte da espada. Cabelo preto. Média final de 180 centímetros. Foi isso. Jude parou de respirar por um momento. Não foi porque ele pousou no chão. Também não foi porque o homem de máscara negra que tinha visto através do relâmpago negro cobre o céu voou direto em sua direção. Demônio Bunny? Uma espada divina que tinha uma lâmina completamente prateada. Um item de tesouro que o próprio Jude entregou a Lucas. Mas havia algo ainda mais surpreendente. Foi o estilo de esgrima, e não os ataques de espada do homem, que congelou a mente de Jude por um momento. A espada do vento. Ele nunca viu muito disso. Mas ele sabia. Foi claramente a espada do vento que foi passada aos membros da família Bayer. Mas como? Você está dizendo que ele é meu pai? Ou meu irmão mais velho? Não foi nenhum dos dois. Em vez de brandir sua mão em forma de espada, Jude liberou imprudentemente a energia do dragão negro. O homem mascarado esmagou a energia do dragão negro com um elegante golpe de espada, mas Jude não se importou. Ele respirou fundo e gritou. Valência! Bang! Uma luz brilhou atrás das costas de Jude. A espada dracônica Ascalon, que até então estivera silenciosa, brilhou com uma luz intensa. Era Valência. Ela havia tomado emprestado o poder de Jude para controlar Ascalon. Era uma espécie de manipulação remota de espada. Estalar. Ascalon correu em direção ao homem mascarado com uma luz forte. Entretanto, as habilidades de Valência não puderam ser totalmente demonstradas. Ascalon, que estava avançando com força, não teve escolha a não ser mudar do ataque para a defesa em apenas alguns segundos. Mas tudo bem. Jude não ficou apenas observando. Ele penetrou na brecha criada por Valência e usou a espada do vento. Rajadas de vento e raios atingem. O homem da máscara preta viu. Foi logo após a troca de ataques com Valência, então ele não conseguiu parar o ataque de Jude. Mas ele entendeu. O ataque de espada de Jude não o atingiria, pois ele já havia alcançado o horizonte da espada. Babababababam. Uma série de ataques violentos cortou o ar. O homem mascarado de preto anulou os ataques de vento e relâmpagos com movimento mínimo. Ele evitou os 5 primeiros movimentos e recebeu os últimos 7 movimentos com sua espada. No golpe final, ele lançou um ataque de espada semelhante para compensar exatamente o golpe. Babababam. Pela primeira vez desde que se tornou um consoar de Origin, os braços de Jude estavam manchados de sangue. Jude foi fortemente empurrado para trás e Ascalon, que estava controlado por Valência, também voou para longe e rolou pelo chão. Entretanto, o homem mascarado preto também não estava em perfeitas condições. Foi por causa da liberação repentina da energia do dragão negro por Jude no momento em que eles trocaram seus golpes finais. As roupas do homem estavam rasgadas em todos os lugares. A máscara preta também foi parcialmente quebrada. Jude exalou e olhou para o homem. Em vez de levantar a espada novamente como havia feito antes, o homem levantou a mão e tirou a máscara quebrada.
Seus cabelos negros estavam espalhados, revelando seu rosto. Era Jude Bayer. Era o próprio rosto de Jude. O verdadeiro Jude não conseguia entender. Galus definitivamente disse que seu oponente seria o espadachim mais forte que Jude se lembrava. Então quem diabos era esse Jude? Ele era a lembrança de Kang Jin-ho do Jude de Legend of Heroes 2? Ele não era. O Jude de Legend of Heroes 2 não alcançou o horizonte da espada. Ele também não usou a espada do vento. Então quem era ele? Galo lhe contou uma mentira? Jude respirou fundo. Valência concentrou sua mente. E logo depois, o homem de máscara negra, o outro Jude, estendeu a espada. Deu um passo à frente e proferiu palavras que deixariam Jude e Valência, assim como Cordélia, que assistia do lado de fora da arena, em desespero. As 9 portas do nono céu. A arte marcial divina do ser transcendente. O outro Jude abriu as portas. Tanto a arena quanto todo o templo estavam cobertos de energia negra. A essência interior da espada. O horizonte da espada. Era tanto a fonte quanto o resultado final. Era possível ver o horizonte, mas alcançá-lo era impossível. Como o horizonte era o mesmo que o ideal, fazia sentido que ele não pudesse ser alcançado. Mas houve aqueles que seguiram em direção ao horizonte. Houve aqueles que lutaram para alcançar o estado inalcançável das fantasias. Inúmeros esforços e inúmeras tentativas. A genealogia da espada, que começou com o primeiro espadachim, foi passada para muitas pessoas, e inúmeras estradas que levam ao horizonte nasceram. Todos os caminhos levam a Roma. Havia estradas diferentes, mas todas eventualmente levavam a uma só. Vários espadachins trilharam seus próprios caminhos. Havia aqueles que estavam longe do horizonte e perseguiam apressadamente as costas daqueles que os precederam. E havia outros que choravam e se ressentiam do horizonte que não conseguiam alcançar, não importava o quanto caminhassem. Também houve muitos que acabaram desistindo e parando. No entanto, milagres estavam fadados a acontecer. Na longa história da espada, aqueles que alcançaram o horizonte apareceram. Havia apenas alguns deles. Apenas alguns entre os incontáveis espadachins. A essência interior da espada. O horizonte da espada. Aqueles que criaram um milagre ao alcançar algo que não podia ser alcançado. Aqueles que foram iluminados com a essência interior da espada e chegaram ao horizonte. As pessoas se referiam a eles por um nome. A espada do céu. Asterisco, asterisco, asterisco. Energia negra cobriu o céu. Pressionou o chão e devorou o lugar. 9 portas do nono céu. A arena estava mergulhada na escuridão. O templo desapareceu. Somente aqueles que estavam claramente no escuro preencheram sua visão. Jude não conseguia respirar. Só de encarar o oponente ele já era sufocante e não conseguia se mover. Era uma pressão que ele nunca havia sentido antes. A primeira espada que ele enfrentou na capital real e Malek que aterrorizou o sul não exerceram a mesma pressão que agora. Um espadachim que alcançou a essência interior da espada. A espada do céu. Yuki. Ele se forçou a respirar. Com respirações fracas, ele liberou o poder das 9 portas do nono céu da mesma maneira. A 7ª porta. Um estado que se aproximava do nível de transcendência que as 9 portas do nono céu buscavam. Em termos da essência interna da espada, era como se alguém tivesse acabado de começar a ver o horizonte. Então Jude percebeu. As 9 portas de Jude do nono céu à sua frente ainda estavam em um nível baixo. 5ª porta. Mas nas 9 portas do nono céu, os níveis não determinavam tudo. Em termos simples, as 9 portas do nono céu eram uma técnica do tipo buff. Ele dobrava todas as habilidades do seu usuário. Portanto, as capacidades do próprio usuário também eram importantes. Assim como a 7ª porta de Judas e a 7ª porta de Landius eram a mesma 7ª porta, mas também diferentes. Porque havia uma lacuna enorme em suas habilidades no estado puro, quando as portas não eram abertas. Era como a diferença entre multiplicar 10 por 100 e 20 por 100. O mesmo aconteceu com o Jude à sua frente. Embora fosse apenas a 5ª porta, a energia que ele liberou superou a de Jude, que havia aberto a 7ª porta. Ah, meu sucessor. Calma. Meu sucessor. A voz de Valência abalou a mente de Jude. Ela conseguiu fazer isso porque era uma espadachim que havia alcançado a essência interior da espada. Somente sua alma permaneceu, pois ela havia se tornado um espírito de espada, mas a força de sua alma não desapareceu. A meu sucessor. Funcionou. Diante dos gritos repetidos de Valência, Jude recobrou a razão. Obrigou-se a acalmar a respiração. Ele estava pingando suor. Calafrios percorreram sua espinha e ele sentiu sede ao mesmo tempo. E ele pensou. Quem era o Jude na frente dele? Galus disse que ele era o espadachim mais forte nas memórias de Jude. Memória. As próprias memórias de Jude. Aqui vou eu. Valência foi o primeiro a agir. Ascalon avançou em direção ao outro Jude com um brilho dourado brilhante. Foi rápido e poderoso, como um raio de luz. Mas o outro Judas era alguém que conhecia a essência interior. Ele leu a espada de Valência. Embora ambos tivessem alcançado o horizonte, a diferença entre aqueles que tinham um corpo e aqueles que não tinham era clara. O vento soprou. Era uma ventania forte. A espada do vento. Uma espada criada pelo progenitor da família Bayer e transmitida por centenas de anos. Jude percebeu. Era o máximo da espada do vento. Uma verdadeira espada do vento que ninguém conseguia alcançar agora estava se revelando diante de seus olhos. E Valência gritou de dor. Não foi uma simples troca de golpes de espada. A energia do outro Jude era muito forte. A escuridão e a aura ameaçadora que emanava da alma eram suficientes para destruir o ambiente com apenas um toque. Então Valência sentia uma dor ardente na alma toda vez que suas espadas se cruzavam. Alha! Jude gritou.
Ele cerrou os dentes e se concentrou. Já havia esquecido que a luta atual era um teste. Ele voou do chão para evitar cada onda destrutiva. Raios negros cobrem o céu. Um raio caiu. Jude entrou no alcance de ataque do outro Jude enquanto Valência voava novamente. Ela bloqueou a espada com uma aura negra que ia cortar Jude em dois, e Jude não perdeu a brecha. Ele investiu e penetrou naquele instante. Mas foi lido. O outro Jude balançou sua espada no ar como se já soubesse de tudo, e Jude foi levado pelo ataque como se estivesse sendo sugado. Alguém quase questionaria se o próprio Jude havia jogado seu corpo em direção à espada. Baque. Jude, que foi arrastado pelo ataque da espada, foi jogado ao chão. Valência gritou de surpresa e tentou protegê-lo, mas foi impossível. O outro Jude se moveu. Uma ventania negra cercou Ascalon violentamente e os pés do outro Jude pisotearam a espada. Com sua energia aterrorizante, ele pressionou a própria alma de Valência. Eca. No final, Valência foi forçado a se retirar de Ascalon. Ele era forte. Ela podia ser forte, mas ele era forte demais. Mesmo que a própria Valência tivesse um corpo, ele era um espadachim tão poderoso que ela duvidava que pudesse vencê-lo. Mas ela não pôde deixar de admirá-lo. O outro Jude estava seriamente ameaçador. Era arrogante pensar que não haveria o pior cenário durante um teste. Ah tá. Jude cambaleou ao se levantar. O outro Jude que havia destruído completamente o ímpeto de Ascalon se voltou para tal Jude. Seu rosto branco estava marcado por uma profunda fadiga. Seus olhos verde escuros eram tão escuros quanto o abismo. O vento soprou novamente. Uma tempestade surgiu e engoliu tudo ao redor deles. A meu sucessor. Eles tiveram que resistir a isso. Mesmo que tivessem que lutar, eles tiveram que enfrentar o vendaval. Jude cerrou os dentes. Correu contra o vento furioso. Resistiu desesperadamente à saraivada de ataques de espada. Bang, 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 bang. Os ataques de espada do outro Jude eram simples. Não havia truques ou técnicas nisso, mas estava sempre na frente de Jude. Judas não conseguiu evitar a espada do outro Judas. Ele foi exposto à espada do outro Jude como se causa e efeito estivessem invertidos, porque Sword Origin não era invencível. O corpo de Jude era quebrado cada vez que um golpe de espada vinha e ia. Felizmente, o poder da sétima porta tornou impossível que ela fosse quebrada de uma só vez. Valência estava nervoso. Se isso continuasse, seria apenas uma questão de tempo até que eles fossem derrotados ou melhor, destruídos. Ela tinha que proteger Jude de alguma forma. Ela teve que se esforçar demais, mesmo sabendo que seria demais. Segunda forma de Sword Origin. A última forma que existiu depois de sua forma selada e sua primeira forma atual. Valência exerceu seu poder como um espírito de espada. Apesar de saber que era demais não apenas para Sword Origin, mas também para Jude, ela ativou a segunda forma à força. Torne-se um com a espada. Um estado onde alguém realmente se torna um com a espada. Bang. Um clarão dourado de luz dissipou a energia negra naquele breve momento. Não foi só um momento. Uma chama dourada surgiu e devorou a escuridão. Espada espiritual Valência. A espada élfica que alcançou o horizonte. Sua alma se uniu à de Jude. Isso tornou a origem da espada mais forte e afiada, ao mesmo tempo em que uniu as duas almas para criar uma alma ainda mais forte. Será que Jude conseguiria lidar com a alma de Valência? A união incompleta não prejudicaria a alma um do outro? Não houve tempo para considerar essas questões. Valência só pensou em dar poder a Jude. A meu sucessor. Foi seu último grito. Ela não conseguia nem gritar mais. A energia negra veio correndo como ondas turbulentas que ameaçavam engolir a chama dourada novamente. Um vento furioso veio a toda velocidade para destruir tudo. Jude sentiu Valência e levantou a cabeça. Ele enfrentou a tempestade com o poder da espada élfica que era bela e gentil, mas imparável. Suas espadas se cruzaram. Ele não foi esmagado pela energia negra. Quando a alma de Jude aceitou a alma de Valência, a chama dourada com a energia do dragão negro transformou a chama em preta enquanto ela se erguia lindamente diante do vento negro e tempestuoso. Mas isso por si só não foi suficiente. De alguma forma, eles igualavam a quantidade de energia, mas ainda havia uma diferença na habilidade. Diante de uma espada com uma essência interior, Jude estava sendo gradualmente quebrado. Mas Jude não desistiu. Ele literalmente manteve o foco, mesmo que o esmagamento de todo o seu corpo fosse doloroso. Ele não se esqueceu do que tinha que fazer. Pensamento. Cálculo. Galo havia dito. Ele era o espadachim mais forte nas memórias de Jude. Ele não foi criado pela imaginação de Jude, pois era algo que definitivamente estava nas memórias de Jude. Memória. Jude sabia. O próprio Jude conhecia o outro Jude à sua frente, sob a superfície de sua consciência. Memórias que estavam enterradas profundamente e não podiam ser examinadas normalmente. Ele se lembrou. Ele comparou. Ele aprendeu isso por meio de suas lembranças. Ele esfaqueou Cordélia no peito. Ele deu seu último beijo a ela que lhe pediu desculpas. Mas havia morrido. Bailon foi incendiada. Seu pai, seu irmão mais velho e todos que ele amou e prezou se foram. Como esperado, você é meu melhor rival. Lucas sorriu. Ele encontrou a morte com um sorriso. Ele encontrou a morte pela própria espada de Jude. Um desespero sem fim. Um mundo onde não havia mais nada a proteger. No entanto, seu destino era lutar. Ele estava fadado a se tornar o vento. Tudo o que ele conseguiu fazer foi se transformar num vento furioso e tempestuoso. O outro Jude olhou para Jude. Jude também olhou para o outro Jude. O vento negro e as chamas negras se entrelaçaram e se tornaram um. Jude voltou à realidade. Ele pensou em si mesmo para não ser enterrado nas memórias do outro Jude. Ele se lembrou da âncora mais forte na qual poderia se segurar. Cordélia. O sorriso dela. O calor dela.
Jude rugiu. Ele se sincronizou com as memórias do outro Jude. Ao fazer isso, ele analisou e compreendeu a espada do outro Jude. Era uma maneira completamente diferente de gênios da espada como Valência. Não era algo que ele sentia e entendia instintivamente como Cordélia. Ele lembrou e calculou. Ele analisou e entendeu as memórias do outro Jude que vieram como um tsunami. Sua cabeça estava febril. Ao mesmo tempo, seu coração começou a bater forte como se fosse explodir. Ele viu a espada. Ele pensou que conseguiria alcançá-lo, mesmo que fosse um passo atrasado. Era só um pouquinho, mas agora ele entendia porque a espada do outro Jude se movia daquele jeito. Seu corpo esquentou. Parecia que todo seu corpo iria se quebrar em pedaços. Mas Jude não parou. Enquanto soltava um suspiro quente, ele atingiu a espada do outro Jude. Ele reproduziu o que viu em suas memórias. O que o outro Jude podia ver, ele nem conseguia imaginar. No entanto, Jude conseguiu reproduzir partes dela. Valência empurrou as costas de Jude, e as memórias do outro Jude guiaram a mão de Jude. Bang, bang, bang. Não foi um ataque de espada unilateral. Suas espadas se cruzaram. A mão de Jude, semelhante a uma espada, de alguma forma alcançou a espada do outro Jude. Parecia completamente diferente de quando ele cruzou espadas com Elune, mas era semelhante em seus aspectos essenciais. Havia alegria em meio à dor. Valência expirou involuntariamente. Por ter alcançado a essência interior da espada, ela não pôde deixar de sentir alegria em lutar contra o outro Jude. Mas Jude não estava intoxicado com isso. Em vez de entrar em transe, ele constantemente ponderava e calculava. Bang! Um confronto violento. Eles se afastaram. E naquele momento, Jude entendeu. Algo que não poderia ser comparado a outros estava chegando. Uma verdadeira espada do vento e não apenas simples golpes de espada. Rajadas de vento e raios atingem. Um ataque de espada que continha a essência interna da espada então explodiu. Diante da tempestade de espadas que era como o próprio desespero, pensou Jude. Isso se tornou possível para ele porque ele continuou calculando sem cair em transe. Não pode ser a espada do vento. Jude agora sabia. A espada do vento, os ataques de vento e raios que derrotaram Hélio, vieram do outro Jude na frente dele. Portanto, a mesma espada do vento não poderia ser usada contra o outro Jude. Ele teve que usar outro estilo de esgrima. O primeiro ataque da rajada de vento e relâmpagos, composto por 13 golpes de espada, começou a acontecer. Naquele momento, Jude também usou o ataque de espada mais forte que conseguiu. Espada valente de asas negras. O estilo de esgrima próprio de Valência e Jude. A espada da destruição feita por Valência com Jude, que a alcançou ao obter a arte da espada dos 12 flocos de neve de Camael e a arte divina do sol supremo de Landius. Atravessou. Seja por acaso ou inevitabilidade, a espada valente das asas negras também consistia em 13 golpes de espada. A rajada de vento e relâmpagos e a espada valente das asas negras se chocaram de frente, e algo aconteceu como esperado. A meu sucessor, o ataque de espada de Jude não poderia ser igual ao ataque de espada do outro Jude. De alguma forma, ele só conseguiu persegui-lo, mas a distância entre os dois era clara. Jude estava quebrado. Cada vez que a espada o atingia de forma cruzada, a alma e o corpo de Jude eram destruídos. Mas Jude não parou. Ele cerrou os dentes e olhou para frente. Ele gritou com o outro Jude e continuou sua espada valente asas negras. Ele estava despedaçado, quebrado e destruído. Mas ele não parou. Mesmo ficando mais fraco, ele diminuía a diferença a cada golpe que recebia. Bababam. O 12º golpe de espada. O último golpe foi o próximo. A luz e o vento da rajada de vento e relâmpagos engolfaram Jude. Ao mesmo tempo, as asas negras da espada valente de asas negras rasgaram o vento. Jude não conseguiu derrubar o outro Jude. Mas o mesmo aconteceu com o outro Judas. Os últimos golpes de espada se compensaram e se espalharam. E Jude e o outro Jude se encararam. Jude havia causado um pequeno milagre. O outro Jude sacou a espada. Olhou para Jude e sorriu levemente. Lentamente fechou os olhos, cheios de tristeza e desespero, enquanto se derretia na escuridão. Judas! Ele ouviu uma voz atrás de si. A escuridão que cobria o lugar desapareceu e Cordélia apareceu. Ela correu em sua direção e lhe deu um abraço apertado. Agada! Jude respirou fundo e retribuiu o abraço de Cordélia. E ele levantou a cabeça novamente. O outro Jude desapareceu. Suas lembranças do homem desapareceram como um sonho de uma noite de verão. Entretanto, o pequeno milagre que Judas havia criado não desapareceu. Uma estrada que levava ao horizonte. Em vez de olhar além das costas do outro Jude, o horizonte da espada foi totalmente revelado na frente do próprio Jude. Jude olhou para ele. Em sua felicidade, ele sentiu que seu coração iria explodir, então abraçou Cordélia novamente. Jude recuperou o fôlego lentamente. A visão do horizonte localizado além da estrada reta logo desapareceu como uma névoa. Ele simplesmente viu. Ele ainda não havia chegado ao horizonte. Mas só conseguir ficar em pé e olhar para o horizonte foi uma grande conquista. Santo da Espada. Jude agora estava em pé de igualdade com Elune, uma grande mestre da espada. A espada Elfa Valência pensou que Jude agora poderia competir com os outros grandes mestres da espada e não apenas com Elune. Entretanto, ele não era um verdadeiro grande mestre da espada. Suas habilidades físicas transcendentes, as características da origem da espada e a energia avassaladora das 9 portas do nono céu resultaram em um poder de combate de um grande mestre da espada, apesar de sua falta de habilidades com a espada. Se não fosse por Valência, se ela não o tivesse ajudado a se familiarizar com a espada, teria sido absolutamente impossível para ele ser igual a Eluna. Mas agora era diferente.
Jude viu o horizonte sozinho. Após atingir a iluminação, ele realmente se tornou alguém no mesmo nível dos grandes mestres da espada e daqueles monstros da espada. E o que isso significava? Embora suas habilidades com a espada fossem deficientes, seu poder de combate aumentou explosivamente porque ele se tornou uma pessoa que tinha o poder de combate de um grande mestre da espada e habilidades para se igualar a um santo da espada. Memórias. Ele atingiu a iluminação, mas não foi alcançado pela rota normal. Ele adquiriu isso através de suas memórias. Ele mais uma vez tomou posse do que era originalmente seu. Memórias. Jude repetiu enquanto engolia em seco. Seus olhos verdes estavam cheios de esperança em vez de desespero, e agora ele podia ver outras coisas além do horizonte da espada. Memórias que já haviam desaparecido. Mas ele conseguiu se lembrar de cada um deles. Não eram falsas memórias ou delírios. A guerra entre o norte e os bárbaros das terras selvagens. A morte de seu pai, o Conde Baer, e de seu irmão mais velho, Gael. Aqueles que morreram devido aos combates contínuos. A morte de Maja, que ficou preocupada com ele e sua cidade natal incendiada até o fim. Scarlet, a quem ele encarou como inimiga, e Karsa, cujo corpo ele nem conseguiu recuperar. Lucas era seu melhor rival. Não, Lucas era seu melhor amigo. Mas ele se tornou um humano demoníaco. Ele foi capturado pelos inimigos e transformado à força em um humano demoníaco, morrendo nas mãos do próprio Jude. As palavras do homem que recuperou sua humanidade no último momento por causa da espada divina Balizarda permaneceram nos ouvidos de Jude. E mais uma pessoa. A razão pela qual Jude foi capaz de lutar. A razão pela qual Jude teve que lutar. Cordélia. Uma garota que cuidava de seu noivo fraco e doente como se fosse uma irmã mais velha. Uma mulher como o sol que nunca perdeu o sorriso, não importa o quão difícil e trabalhoso fosse. Ela se tornou uma humana demoníaca. Jude teve que matá-la com as próprias mãos. Ah, tá. Ele sentiu como se sua cabeça fosse explodir. Não, seu coração ardia. Ele sentia uma sensação de perda, como se tivesse perdido o mundo inteiro. O fato de ter que viver em um mundo onde ela não existia mais o levou ao desespero e à loucura. Ah, sua respiração ficou pesada. Suas lágrimas escorriam sem parar. Cordélia, Cordélia, Cordélia. Tenho que continuar lutando. Para manter seu último desejo, para proteger o mundo, para proteger de alguma forma o mundo que Cordélia amava. Ele era uma pessoa que só tinha uma casca. Uma pessoa cujo coração foi queimado até ficar preto e transformado em cinzas. Cordélia, Jude disse enquanto chorava. Ele não conseguia conter suas emoções intensas. Uma tristeza intensa que veio depois da felicidade. E naquele momento o fato de Cordélia estar em seus braços lhe deu alegria, alívio, gratidão e inúmeras outras emoções. Judas, Cordélia disse com a voz abafada. Ela sentiu como se todo o seu corpo fosse esmagado por causa do abraço apertado dele, mas havia algo mais que a incomodava mais do que a dor. As lágrimas de Judas. Jude que estava chorando como uma criança. Está tudo bem. Está tudo bem. Cordélia falou suavemente e abraçou Jude com força. Ela o consolou como costumava fazer no passado. O passado. Como ela costumava fazer no passado. Cordélia sentiu que algo estava errado por um momento, mas ignorou. Queria ver o rosto de Jude, então afrouxou o abraço e o encarou. Cordélia. Sim, estou bem. Não vou a lugar nenhum. Estou aqui. Estarei sempre ao seu lado. As palavras saíram sem que ela percebesse. Sua voz saiu como se fossem palavras que ela realmente queria dizer a ele. Palavras que ela guardava em seu coração há muito tempo. Cordélia acariciou a bochecha de Jude. Ela enxugou suas lágrimas e beijou seus lábios, e sua respiração ficou difícil depois de algum tempo. Ela sorriu maliciosamente para Jude, que também estava ofegante. Você se acalmou? Jude assentiu. Abraçou Cordélia com força novamente e enxugou as lágrimas com as próprias mãos. Ah! Como Cordélia havia dito, parecia que ele havia se acalmado agora. As memórias dominaram completamente as emoções de Jude num piscar de olhos. Pertencia ao outro Jude. Eram claramente as memórias de Jude Baer que usou a espada do vento e alcançou o horizonte da espada. Mas por que isso aconteceu? Ele não era o Jude do jogo. Em Legend of Heroes 2, Jude perdeu seu pai, o Conde Baer, e seu irmão mais velho, Gael, na guerra contra as terras selvagens. Mas ele nunca se tornou amante de Cordélia. O pior caminho. Ele não conseguia se lembrar do final do outro Jude. Mas o que ele passou já era miserável. Então seu fim também não teria sido pacífico. Ah, tá. Jude confiou no calor de Cordélia. Ele continuou seus pensamentos enquanto abraçava seu corpo macio. Memórias. As memórias do outro Jude. O que está acontecendo? Se ele não é o Jude do jogo, quem é esse Jude então? Um mundo paralelo? Uma linhagem de Jude Baer de outro mundo? Mas mesmo que seja esse o caso. Por quê? Porque o próprio Jude tinha as memórias do homem. Várias hipóteses lhe vieram à mente. A primeira foi que as memórias vieram de um mundo paralelo. Por algum motivo, ele veio compartilhar as memórias do Jude de um mundo paralelo. A segunda foi a regressão. Assim como nos filmes e romances, o próprio Jude havia retornado ao passado. As memórias do outro Jude realmente aconteceram. Foi uma série de eventos que o próprio Jude vivenciou no passado. Parecia absurdo, mas explicava melhor porque Jude tinha as memórias do outro Jude do que a hipótese do mundo paralelo. Mas havia dois problemas. Então, o que dizer das minhas memórias de vidas passadas? O próprio Jude era Kang Jin-ho. Ele sabia de muitas coisas que aconteceram em Pleiades porque Kang Jin-ho jogou Legend of Heroes 2. Mas se foi uma regressão, de onde vieram as memórias de Kang Jin-ho? Como isso explicaria sua vida como Kang Jin-ho? A segunda é se a regressão em si é possível. Era um mundo onde a magia existia. Jude já havia vivenciado muitas coisas extraordinárias. Mas a regressão foi uma história diferente.
Foi contra o tempo. Talvez o tempo de todo o universo tenha sido invertido. Isso era permitido? Ou melhor, isso era mesmo possível em primeiro lugar? Ele estava confuso. E no meio disso, as memórias do outro Jude ficaram confusas. Vamos falar com Cordélia. Seja uma regressão ou um mundo paralelo, Jude achava que não era problema só dele. Cordélia também tinha as memórias de Hong ou He, então ele não sabia se ela tinha memórias de outro eu como Jude. Ele decidiu se acalmar primeiro. Agora que ele pensou nisso, ele estava fazendo um teste para obter o último tesouro da denominação Solari. Por enquanto, era importante saber se ele passou no teste ou não, e era possível que Galu soubesse algo sobre as memórias do outro Jude. Então vamos nos acalmar. Enquanto ele inspirava lentamente, ele podia sentir claramente a existência de Cordélia em seus braços. Ela era tão pequena, delicada e macia, mas muito quente. Mas foi então. É difícil. Cordélia falou baixinho, e Jude logo entendeu o que ele queria dizer. Inconscientemente, ele se afastou e corou. Não, isto é. Mas ele não conseguiu inventar uma desculpa adequada. Cordélia sorriu brilhantemente em vez de repreender Jude e gentilmente o empurrou para longe de seus braços. Vamos ver primeiro se passamos no teste. Vamos fazer o resto depois. Vamos fazer o teste primeiro. Originalmente, o papel de Jude era liderar racionalmente o lado excitado, mas seus papéis agora estavam invertidos. Ok. Sim, isso é bom. Cordélia sorriu novamente e perguntou a Galus quem os estava observando de fora da arena. Ele passou no teste? Ele faleceu. Satisfeita com a resposta calma, Cordélia sentiu e tocou a testa no peito de Jude. Como esperado da minha fera. Vou te dar um prêmio mais tarde, então fique ansioso. Prêmio? Que tipo de prêmio seria? Jude pigarreou enquanto sorria com o rosto vermelho e Cordélia, corada, sorriu mais uma vez. Bem, o que é bom é bom. E de qualquer forma, vamos seguir em frente. Não esse tipo de progresso, mas o outro tipo de progresso. Melissa falou depois de Valência e Jude, que voltou a si logo perguntou a Galus. Senhor Galus, a pessoa com quem lutei agora mesmo foi. Ele é o espadachim mais forte de que você se lembra. Galus respondeu rapidamente com uma resposta padrão de um agente de atendimento ao cliente. Parecia que ele receberia a mesma resposta, não importa quantas vezes perguntasse. Então eu também tenho uma pergunta. O que é? Quando Galo respondeu generosamente à pergunta de Cordélia, Judas também se voltou para Cordélia. E por quê? Quer dizer, eu também tenho uma pergunta. Cordélia respondeu rapidamente com magia antes de perguntar a Galus. Aquele contra quem ele lutou. Ele só pode ser convocado aqui, porque o Jude com olhos tristes era incrivelmente forte. Ela odiava ver aqueles olhos tristes novamente, mas se pudessem invocá-lo, ele seria de grande ajuda nas batalhas que viriam. Jude admirou a ideia de Cordélia e também olhou para Galus com expectativa, mas a resposta de Galus os decepcionou novamente. Não é possível. Ele é alguém criado a partir de memórias. Ele é uma espécie de ilusão. Aliás, até este espaço em si é quase uma ilusão. O fato de a arena não ter sofrido nenhum dano é prova disso. Foi exatamente como Galo havia dito. Apesar da batalha intensa, a arena não sofreu um único arranhão. Ele não se regenerou porque não estava quebrado em primeiro lugar. E que decepção! Mas de alguma forma também foi um alívio. Ela achou muito doloroso ver Jude com olhos tristes. O que aconteceu? Depois daquele dia. Depois que eu fui embora naquele dia. Cordélia? É sim. Não. Só fiquei um pouco tonta de repente. Cordélia riu e se apoiou em Jude, que segurava sua cintura com o braço, perguntando com uma expressão preocupada. Você quer fazer uma pausa? Agora? Acho que vou ficar muito exausto se fizermos uma pausa agora. Foi uma resposta estranha, mas Jude entendeu o que ela queria dizer. Então ele corou em resposta. Não é isso. Uma verdadeira pausa. Na verdade, só vamos dar uma pausa. Como você se tornou uma criança que só pensa em pensamentos obscenos? Ei, não é por sua causa? Você se lembra do que aconteceu nos últimos dias? Jude manteve sua expressão descarada apesar das críticas de Cordélia antes de subitamente carregá-la. Vamos descer primeiro, porque eles não podiam ficar parados no meio da arena para sempre. Agora que se tornou tão natural, não consigo mais pensar em nada para dizer. Eu também. No momento em que Melissa e Valência falavam, Cordélia de repente perguntou a Jude. A propósito, Jude, você ficou mais forte, né? Sim. Ele ainda não havia conversado adequadamente com Valência, mas estava claro para ele que havia alcançado um crescimento explosivo. Oh meu Deus! Cordélia abraçou seus ombros e Jude sentiu vontade de beijar seus lábios novamente. Mas como já foi enfatizado diversas vezes, há um tempo e um lugar para tudo. Devo ir a algum lugar por um tempo? As palavras de Galus eram uma oferta tentadora, mas Jude balançou a cabeça. Ele ajudou Cordélia a descer do chão e perguntou como alguém que passou no teste. Campeão de Solari, por favor, abra o caminho para o último tesouro. Quando Judas educadamente perguntou a Galo se ele deveria usar o título de Galo, Galo respondeu com uma expressão séria. Que a glória do sol esteja sempre com você. Após transmitir suas palavras de bênção, Galo sacou uma espada e apontou para o ar. Uma grande porta dourada em arco apareceu à frente deles. O lugar além da porta. Era um lugar que eles nunca tinham visto em Legend of Heroes 2. Mas a auréola e as asas de anjo de Cordélia reagiram. Cordélia conseguia reconhecer instintivamente o que estava localizado além da porta que se abria lentamente e que tipo de lugar era. O último tesouro da denominação Solari. Um lugar que só poderia ser alcançado a partir do túmulo do campeão Galo. Um reino sagrado que as fadas do fogo protegeram seriamente por muitos anos. Solari. As asas de Cordélia começaram a brilhar. Sua auréola angelical irradiava uma luz mais brilhante do que o normal, e seu poder divino como anjo dobrou. Um lugar cheio de sol ficava além da porta dourada. O túmulo da deusa do sol Solari ficava além dali. Solari, o arcanjo do sol. Ela era chamada de deusa do sol nas Pleiades.
As opiniões estavam divididas em relação à morte de Solari. Houve histórias de que ela morreu de exaustão após ter usado todas as suas forças na luta contra os senhores do inferno, e também houve histórias de que ela morreu junto com o Senhor. Houve também quem negasse que ela tivesse morrido. Eles presumiram que ela apenas fingiu morrer e se escondeu, que ela havia retornado ao céu e estava recuperando suas forças, que ela certamente voltaria um dia para salvar o mundo. Nem Jude e Cordélia sabiam a resposta. Eles sabiam da morte de Solari por causa das palavras sugestivas que os arcanjos que apareceram em Legend of Heroes 3 disseram, mas não sabiam exatamente como Solari morreu ou o que ela deixou para trás nas Pleiades. Mas havia uma coisa da qual até mesmo aqueles dois, não todos os humanos na Terra, estavam convencidos. Solari, a deusa do Sol. Ela amava as pessoas da Terra. Ela fez o melhor que pôde por eles, dedicando e sacrificando sua própria vida a eles. Já fazia centenas de anos que a denominação Solari havia desaparecido, mas até hoje as pessoas se lembram de Solari. Eles rezaram para aquela que se sacrificou e compartilhou sua luz e calor com todos que estavam com medo e desespero. Asterisco, asterisco, asterisco. O túmulo de Solari. Os deuses da série Legend of Heroes não eram seres abstratos. Os arcanjos do céu. Eles eram seres que claramente existiam. Portanto, não era estranho que ela tivesse um túmulo. Na verdade, era algo natural. Não fazia sentido para a denominação Solari, que até construiu túmulos para Galo e outros guerreiros sagrados, não criar um lugar em memória de sua deusa. É que ninguém sabia onde estava. Centenas de anos já haviam se passado desde o desaparecimento da denominação Solari. Embora os guardiões da Santa Cruz tenham herdado muitas coisas da denominação Solari, eles não herdaram a história do túmulo de Solari. Em primeiro lugar, fomos os primeiros a chegar até aqui por causa das lousas. Até Camael sabia pouco sobre as lousas. Em outras palavras, isso significava que Jude e Cordélia foram os primeiros a coletar as lousas e a chegar até aqui. A reação da Rainha Fada do Fogo também foi assim. As duas pessoas do destino. Palavras que o incomodavam. Principalmente agora que ele tinha algumas lembranças do outro Jude, que ele não sabia se eram de um mundo paralelo ou se era algo que ele realmente vivenciou no passado. Espere, agora que pensei nisso. Algo surgiu em sua mente quando ele pensou nas fadas do fogo. Mesmo que a rainha fosse rigorosa e severa, ela ainda era uma fada. Mas eles estavam distraídos pela majestade e pelas ações da Rainha Fada do Fogo e se esqueceram completamente de algo. Senhor Galuz, você pode falar. Podemos adiar um pouco a visita ao túmulo de Solari? Judas? Cordélia inclinou a cabeça diante da sugestão de Jude, porque não era comum Jude fazer uma pausa agora. Mas em vez de explicar o que queria dizer, Judas lançou um olhar suplicante para Galo, e Cordélia respondeu imediatamente. Ela agarrou-se ao braço de Galuz e implorou. Podemos? Por favor? Ela não sabia por quê, mas achava que era por algo necessário. Então, por enquanto, ela fez o melhor que pôde para ajudar. Afinal, é Jude quem pensa. Era papel de Cordélia fazer a ação. Jude teria chorado se tivesse ouvido sua crença na pessoa certa para o trabalho certo, mas, de qualquer forma, o efeito de suas ações foi grande. Ai, você não precisa entrar agora. Foi um pouco diferente do processo normal, mas não foi um problema. Nossa, sério? Muito obrigada. Cordélia tinha um sorriso largo e Galuz também, mas Jude tinha uma expressão sombria, mesmo que tudo tivesse corrido bem, porque ele estava preocupado que Cordélia estivesse abraçando o braço de Galuz. Então, Judas falou rapidamente. Quanto tempo temos? Você só precisa voltar daqui a um dia. Devo sair daqui por um tempo? Quando Galuz disse isso com um sorriso, Jude deu um sorriso estranho, porque Galo sabia o que Judas estava pensando. Mas ele não está errado. Não é que ele não tenha pensado em fazer aquilo. Judas? Jude tossiu sem motivo ao ouvir o chamado de Cordélia antes de falar novamente. Então sairemos por um dia? Não, voltaremos em um dia. Eu entendo. Galuz sorriu e deu um passo para trás. Dada sua aparência, ele parecia ter no máximo 30 anos, mas sua expressão e comportamento eram próximos aos de um homem velho. Vamos, Cordélia. É sim. Cordélia segurou reflexivamente a mão de Jude quando ele a estendeu em sua direção, e seu rosto ficou vermelho. Ela segurava a mão dele todos os dias, mas hoje parecia diferente. Você quer tanto assim o seu prêmio? A ponto de não conseguir esperar nem um segundo? Jude estremeceu com a mensagem de Cordélia. Não foi só por causa do prêmio que Cordélia havia prometido, mas ela também não estava errada. Não, tem isso, mas tem outras coisas importantes também. Como o quê? É a Fada do Fogo. Cordélia inclinou a cabeça, mas apenas por um momento. A proteção contra incêndio. É isso mesmo, nós perdemos antes, né? Vamos lá primeiro. Sim. É essencial estar preparado antes de uma luta contra um chefe. Havia um portão brilhante e o túmulo de Solari localizado além dele. Mas de acordo com as leis do RPG, uma luta contra um chefe começaria no momento em que eles entrassem no outro lado. Claro, não acho que realmente teremos uma briga de chefe. Talvez algo como a alma de Solari surgisse. Afinal, ela era a deusa do sol. Em vez disso, seria mais plausível se eles estivessem lutando contra um poderoso guardião da tumba. Quando penso nisso, parece que isso realmente vai acontecer. Mas ele não estava assustado. Pelo contrário, ele sentia que queria lutar contra um inimigo forte. O horizonte da espada ele viu pela primeira vez. Ele ficou mais forte por causa disso. De qualquer forma, vamos sair e pegar a proteção contra incêndio. Sim, mas Jude. E por quê? Vamos retornar depois de receber a proteção? Realmente. Temos um dia cheio, certo? Jude não respondeu às suas perguntas maliciosas. Em vez disso, ele puxou levemente as costas e deu um passo com uma postura curvada. É difícil, né? Cordélia disse provocativamente, e Jude não respondeu novamente desta vez. Ele apenas andou apressadamente.
Asterisco, asterisco, asterisco. Você quer meu poder? Eu te darei se você quiser. Obter a proteção contra incêndio foi surpreendentemente simples. Você já passou no teste de Galus, então não há necessidade de fazer outro teste. Muito legal. A Rainha das Fadas é a melhor. A Rainha das Fadas do Fogo manteve uma expressão impassível em meio aos elogios sucessivos a Jude e Cordélia, e acrescentou a proteção contra o fogo aos laços das fadas nas mãos das duas. Primavera, verão, outono e inverno. Terra, fogo e vento. Um total de 7 proteções. E só resta a água. Eles precisavam de mais um para alcançar a grande proteção dos 4 elementos. Faltava apenas um passo até que eles obtivessem a proteção do Rei das Fadas, que era considerada a proteção mais poderosa da série Legend of Heroes e algo no nível das fantasias. Hehe, hehehe. Enquanto Cordélia ria, Jude também ria. Agora que a tarefa mais urgente deles havia sido concluída, era a hora de fazer a próxima. O prêmio que Cordélia prometeu. A mão de Jude envolveu sua cintura e Cordélia mordeu levemente os lábios enquanto olhava para Jude. Os cantos da sua boca estão se contraindo, assim como seus. Ele parecia estar se contendo seriamente. É realmente difícil para você? Já está tão ruim assim? Deveríamos fazer uma pausa agora? É um pouco. Cordélia mexeu os dedos timidamente e Jude não aguentou mais. Ele a agarrou pelas costas e imediatamente a carregou. Então, Rainha das Fadas, sairemos por um tempo para fazer alguns preparativos antes de retornar. Por mim, tudo bem. Assim que a Rainha Fada do Fogo deu sua aprovação, Jude saiu às pressas. Cordélia soltou um gritinho nos braços de Jude. Quanto aos dois que estavam assistindo a tudo isso. E eles são como cães no cio. Eu também acho. Eram Melissa e Valência. Ambos tinham sorrisos amargos. Asterisco, asterisco, asterisco. Na colina com vista para o túmulo da estrela. Ah, tá. Cordélia, que estava encharcada de suor, descansou a cabeça no peito de Jude enquanto respirava com dificuldade. Dor e êxtase. Uma sensação de prazer preencheu sua mente, embora ela sentisse que ia morrer de exaustão. E outra emoção. Uma sensação profunda e indescritível de alívio. Jude esteve aqui. A própria Cordélia estava bem ao lado dele. Eles estavam juntos assim agora. Era um fato muito natural, mas parecia estranhamente precioso para ela. Lágrimas saíram dos seus olhos sem que ela percebesse. Tenho memórias estranhas, não tristes. Jude abraçou Cordélia e abriu a boca. As emoções intensas que ele sentiu logo após o teste. Os fragmentos de memórias que ele achava difícil pensar pertencerem a outra pessoa. Jude começou a falar lentamente. Os fragmentos de memória não estavam conectados corretamente, mas ele deixou sair de sua boca, uma a uma, as memórias do outro Jude que havia alcançado o horizonte da espada. O pior caminho. Jude, que havia perdido tudo e vivia apenas para a vingança. Cordélia, que se tornou uma humana demoníaca e morreu nas mãos de Jude. Enquanto Cordélia ouvia a história, sentiu uma dor no peito. As lágrimas rolaram mais do que antes. Na verdade, também tenho algo sobre o qual quero falar. As histórias dos seus sonhos enquanto viajavam pelo sul. No começo, tudo estava confuso. Mas, enquanto ouvia a história de Jude, as memórias confusas gradualmente se tornaram mais claras. A Cordélia que recuperou sua humanidade no último momento e morreu fingindo ser uma humana demoníaca porque não queria ferir o coração de Jude. A Cordélia que morreu depois de sussurrar desculpas para Jude, assim como as outras memórias de Jude. E a Cordélia que se tornou uma humana demoníaca e ridicularizou e atormentou Jude. Todas essas eram histórias terríveis. Foi por isso que ela simplesmente descartou isso como sonhos. Mas se estes não fossem apenas sonhos simples? Se fosse de um mundo paralelo ou algo que realmente aconteceu no passado, como em romances e filmes? Você está falando de regressão? Não tenho certeza. Na verdade, a teoria dos mundos paralelos faz mais sentido. Se por algum motivo memórias de um mundo paralelo foram transmitidas a eles. Mas foi naquela época. Cordélia se agachou de repente. Suas mãos tremiam levemente. Cordélia, quer dizer, o bem, é um pouco assustador. Apavorante. Nossas memórias antes de nos tornarmos Jude e Cordélia. Suas vidas passadas. Os dois eram águas podres de Legend of Heroes 2. Se as memórias dos dois não fossem memórias de suas vidas passadas. Se fossem apenas as memórias de outras pessoas que lhes fossem transmitidas, como as memórias de um mundo paralelo. Ela sentiu que perderia sua identidade. Os dois eram Jude e Cordélia, mas eram Kang Jin-ho e Hong Yoo-He ao mesmo tempo. Ainda não sei. Não há garantia de que sejam memórias de mundos paralelos. Quando Jude abraçou a cintura de Cordélia e disse isso, ela sentiu. E sussurrou involuntariamente não, como se estivesse sendo guiada por algo. Se formos ao túmulo de Solari, saberemos um pouco mais sobre o que eram essas memórias. O que significavam as palavras duas pessoas do destino. Bem, talvez. E, de qualquer forma, o fato de eu ser eu, e de você ser Cordélia não vai mudar. Então vai ficar tudo bem. Não será um problema. Palavras óbvias, mas também palavras que a fizeram sentir-se aliviada. Estou feliz que nós dois estejamos juntos. Que não estou sozinho. Que estamos juntos assim agora. A propósito, Jude. O que é? Bem, mas parece que sua mão está descendo. Jude continuou a mexer a mão em vez de responder, e Cordélia se encolheu, mas logo assumiu uma expressão brincalhona. Ela esticou a cabeça e mordeu o pescoço de Jude. Asterisco, asterisco, asterisco. Você realmente voltou em um dia. E chegou bem na hora. Jude e Cordélia sorriram timidamente para as palavras de Galus, enquanto os olhos de Melissa e Valência ficaram frios. Ambos são bestas. Concordo. Mas Jude e Cordélia já haviam ignorado as vozes dos dois. Judas falou com Galo com uma expressão calma. Senhor Galus, por favor. Entendi. Prepare-se. Galus respondeu sem hesitar, e uma porta dourada em arco apareceu novamente. Que a glória do sol esteja sempre com você.
Que os músculos estejam sempre com você. Cordélia respondeu à saudação de Solari com a saudação de Landius e olhou pela porta escancarada enquanto respirava fundo. Segurou a mão de Jude novamente e deu um passo à frente. Ela cruzou a soleira da porta. E além disso, era um espaço repleto do poder de Solari. Cordélia se virou reflexivamente para o lado. Jude não estava lá. A mão que ela estava segurando até agora havia desaparecido. Fique calmo. Algo ruim não aconteceu de repente com Jude. A pedra preciosa incrustada na pulseira do Conde Chase, que podia dizer se a outra pessoa estava viva ou morta, mesmo que estivesse longe, ainda brilhava fracamente. Jude ainda estava vivo. Sua vida não estava em perigo. Uma barreira. Ou algo assim. Cordélia se virou para Moonlight. Ela não conseguia sentir a energia de Melissa. Talvez esse espaço em si agora fosse como um sonho e não realidade. Solaris. Cordélia disse em voz baixa e abriu suas asas de anjo. Seus cabelos, agora completamente rosados, clarearam devido à luz poderosa emitida por sua auréola angelical. Ela caminhou lentamente para frente. Ela recebeu o poder quente e gentil de Solari e olhou para frente. Um céu vermelho e uma terra azul. Uma mulher estava no meio. Olá! Um arcanjo com cabelo ruivo. A deusa do sol solar estava lá. Havia 7 arcanjos no mundo chamado céu. Eles não eram 7 no começo. O primeiro ser a nascer foi Auriel, o arcanjo do julgamento. Ela nasceu por necessidade. O céu diante dela era um mundo onde o mal se espalhava pelo caos, então não era exagero chamá-lo de inferno. Os desejos dos anjos a fizeram nascer. As esperanças dos anjos que gemiam sob a pressão do mal trouxeram o arcanjo do julgamento a este mundo. Auriel julgou o mundo. Depois de forjar 100 espadas com suas próprias mãos, ela, junto com os anjos que a seguiram, logo destruiu o mal que permeava o céu. Ela purificou o mundo. Enquanto ela estava diante do caos, ela instintivamente percebeu que sua missão havia terminado, porque um segundo arcanjo nasceu entre os anjos. O papel de Auriel era julgar. Agora que o julgamento do mal havia terminado, era papel de outro arcanjo reconstruir o mundo. Um por um, novos arcanjos nasceram. Raguel, o arcanjo da justiça. Eros, o arcanjo do amor. Rafaela, o arcanjo da cura. Sariel, o arcanjo da morte. Gabriel, o arcanjo da lua. E o último arcanjo Solari, o arcanjo do sol que traria luz a todo o mundo celestial. Auriel amava e estimava todos os seus irmãos, os arcanjos, mas ela amava especialmente Solari. Solari, no lugar mais alto do céu. Auriel ficou parada com a espada pendurada na cintura enquanto observava Pleiades antes de desviar o olhar. Ela olhou fixamente para o inferno, para onde havia ido há muito tempo, pouco antes de ele engolir o céu. Solari não existia mais. Ela já perdeu a vida há centenas de anos. Eros, o arcanjo do amor, e Gabriel, o arcanjo da lua, que desceu com ela as Pleiades também não existiam mais. Os 7 arcanjos se tornaram 4, e Auriel jurou vingar Solari. Auriel, você está aí? Ao chamado cauteloso, Auriel virou a cabeça. Ela sabia quem era sem olhar. Era Raguel, o arcanjo da justiça. Quero te contar uma coisa. Auriel assentiu. Ela mesma tinha uma história para compartilhar com Raguel. Venha por aqui. Raguel deu um sorriso sombrio ao chamado gentil de Auriel. Ela se sentiu mal pelas mudanças que ocorreram com Auriel depois que Solar espalhou sua luz e morreu. Mas eles precisavam falar sobre o movimento do inferno. O movimento dos senhores que passaram de 7 para 5. Ao ouvir a história de Raguel, Auriel fechou os olhos por um momento. Ela se lembrou do rosto de Solari, que sempre sorria brilhantemente como o sol. Asterisco, asterisco, asterisco. Olá, um arcanjo com cabelo ruivo. Ela tinha um sorriso brilhante e uma voz agradável que fazia qualquer um se sentir melhor só de testemunhar. Havia um rosto brincalhão sob o halo de luz que era como a glória da manhã. Cordélia ficou momentaneamente sem palavras. Os registros frequentemente mencionavam a aparição de Solari. Solari era a mais bela e encantadora dos 7 arcanjos, e até mesmo os demônios do inferno não conseguiam deixar de amá-la. Não era mentira. Era verdade. Virtude. Uma mulher que não fosse apenas bonita, pois qualquer outra expressão não lhe convinha, exceto a virtuosa. Mas ao mesmo tempo, ela era muito amigável. Era possível falar com ela a qualquer momento como se fosse uma irmã mais velha ou uma amiga. Ela tinha 8 asas e uma auréola dourada que simbolizava a glória da manhã. Cordélia juntou as mãos sem perceber, porque ela queria rezar. Entretanto, Solari franziu levemente as sobrancelhas como se estivesse incomodada com as ações de Cordélia, e logo disse com um sorriso travesso. Vou repetir. Olá. E quando ela acenou levemente com a mão, Cordélia também recobrou a razão. Cordélia levantou a cabeça desajeitadamente e cumprimentou a outra. Olá. Quer dizer, bom dia. Quando Cordélia a cumprimentou com o rosto corado, Solari riu como caça. Bonitinho. Sim. Não havia necessidade de responder, mas ela respondeu mesmo assim, então Solari abriu um sorriso ainda mais brilhante. Ai, que sorte! Você é uma criança tão fofa e adorável. Solari murmurou como se estivesse falando sozinha antes de se sentar silenciosamente. O vento soprava sob o céu azul, e pétalas voavam sobre o campo de flores brancas, e ela gesticulou com a mão. Seus olhos disseram para Cordélia vir e sentar ali. Cordélia hesitou por um momento, mas logo criou coragem. Ela hesitou um pouco antes de caminhar até Solari e sentar-se ao seu lado. Chega mais perto. Quero te abraçar. Como é? É sim. Cordélia era alguém da linhagem de Solari. Essa metáfora pode ser um pouco excessiva, mas Solari era como uma irmã mais velha, mãe e ancestral distante de Cordélia. Sim, você é fofa. Você é quentinha. Você é simpática também. Ao ouvir as palavras de Solari, o rosto de Cordélia ficou ainda mais vermelho. Foi porque ela se sentiu em êxtase por ter sido elogiada por Solari, e não porque estava sendo abraçada como um ursinho de pelúcia. Graças a Deus. Fico feliz que uma criança como você tenha vindo. Uma criança, como eu.
Cordélia, cujo rosto estava enterrado no peito de Solari, então gentilmente levantou a cabeça e perguntou, pensando bem, o que há com essa situação atual? Este não é o túmulo de Solari? Então quem é essa mulher na minha frente? Ela é um fantasma como Galus lá fora? Sim, é isso mesmo. Eu sou um fantasma. Eu sou. Os rastros. As cicatrizes. O resíduo feito do afeto remanescente deixado no túmulo de Solari, dos desejos deixados pelas pessoas que sentiram falta de Solari, da tristeza. Bem, eu não consigo sentir tristeza para começo de conversa. Seu último sorriso pareceu muito triste, então Cordélia inconscientemente envolveu Solari com seus braços, que sorriu novamente. Você é muito gentil. Sim, você tem um bom coração. Depois de acariciar a cabeça de Cordélia algumas vezes, Solari beliscou levemente a bochecha de Cordélia. Nossa, olha só que maciez. É incrível. E ela continuou a puxá-lo. Ultimamente, Cordélia era frequentemente beliscada por Jude e já havia se acostumado com isso. Mas quando Solari falava daquele jeito, ela não conseguia deixar de se sentir estranha. Nossa, você é fofo. Eu queria continuar brincando com você. Mas não consigo. Ele vai ficar bravo se eu continuar. Com licença. Espera aí. Quem é esse ele? Ah, aquele cara. Aquele cara muito ciumento. Naquele momento, Cordélia sabia de quem Solari estava falando. Então Cordélia levantou a voz novamente. Jude. Onde está Jude agora? Ele está de frente para mim em outro jardim de flores. Mas bem, ele é incrível. Como é? O quê? Ele não me diga. Não, espera. Não sei o que você está pensando. Não, eu sei, mas não é bem assim. É sério. Ele não está interessado em mim, eu acho. Com licença. Além das coisas embaraçosas que ela disse antes, o que houve com essas últimas palavras? Ele não está interessado? Bem, ele feriu um pouco o meu orgulho, sabia? Sabe o que ele pensou assim que me viu? O que é? Como esperado, Cordélia é a mais bonita. O rosto de Cordélia ficou uma bagunça. Aquele idiota. 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 Do que diabos você está falando? Ele não disse isso. Era isso que ele estava pensando. Solari riu e não conseguiu evitar beliscar a bochecha da envergonhada e feliz Cordélia novamente. De qualquer forma, não se preocupe com o Jude. Você o verá em breve, quando terminarmos nossos negócios. Nosso negócio? Sim, negócios. Não pode ser Jude, só pode ser você. Embora sua mente esteja cheia de pensamentos pervertidos, você é inegavelmente gentil, pura e bonita. Afinal, é algo que só pode ser feito por você, que é a pessoa perfeita para ser minha sucessora. Cordélia piscou os olhos novamente. Sucessor? Sim, sucessor. Bem, não é como se eu fosse transformá-lo em um arcanjo agora. Não tenho a habilidade de fazer isso. Solari deu de ombros antes de se levantar do assento e tocar sua auréola. Auréola de Solari. A coroa dela. A divindade do sol. Quando Solari morreu, já não havia mais anjos na Terra. A conexão com o céu foi cortada. Não, era uma situação em que ela tinha que ser cortada. O pôr do sol se espalhava pelo céu azul. A noite chegou com o crepúsculo, e a glória da manhã despertou de longe novamente para iluminar o amanhecer. Solari estava abaixo dele. Ela abriu suas 8 asas e gentilmente removeu sua auréola, que parecia um pequeno sol, e a colocou sobre a auréola de Cordélia. Faz muito tempo que Solari morreu. Em primeiro lugar, ela morreu porque estava em um estado de esgotamento de grande parte do seu poder. É por isso que não resta muito poder neste Halo. Mas a deusa do sol estará sempre com você. E certamente, brilhará com a luz do sol quando necessário. O Halo de Solari se tornou um com o Halo de Cordélia. Uma luz suave e quente envolveu todo o corpo de Cordélia. Não é a primeira vez que você vem aqui, mas é a primeira vez que faço isso. Fico feliz por ter podido passar isso para você, pelo menos pela primeira e última vez. Do que ela está falando? Eu não entendo. Desculpe, mas não posso lhe contar em detalhes. Mas você descobrirá em breve. Cordélia não conseguia mais enxergar. Seus olhos se fecharam lentamente, e a voz de Solari gradualmente ficou mais fraca. O passado sempre voa em direção ao futuro. Ninguém consegue ser livre diante do fluxo inexorável do tempo. Cordélia, criança do destino. Por favor, salve. Sua voz não era mais ouvida. Em vez disso, diferentes memórias surgiram na mente de Cordélia. Ela se tornou uma humana demoníaca e matou sua própria irmã mais velha. Ela decapitou Maja na frente do próprio Jude. Ela, junto com Lucas, que havia se tornado um humano demoníaco, lutou contra Jude. Ela sorriu ao ver Lucas e Scarlett tendo sua cerimônia de casamento em um lugar em ruínas. E a última lembrança. Ela deu as mãos a Jude enquanto eles sussurravam suas últimas palavras de amor e morreram juntos. Em meio às memórias confusas, Cordélia chorou. Ela chorou enquanto clamava em voz alta para Jude. Solari observou uma Cordélia assim. Ela pensou enquanto observava Cordélia herdar o Halo de Solari. O fluxo inflexível do tempo. Uma sensação de que algo estava fora do lugar. Memórias incompletas. Então o plano estava incompleto. Não, mesmo que suas memórias estivessem completas, a realidade era que o fracasso era inevitável. Um milagre aconteceria? Eles seriam capazes de criar um milagre? Uma rachadura surgiu no céu dourado. A terra foi espalhada pelo vento, e o céu despedaçado brilhou ao cair. Solari olhou para Cordélia novamente. A quem uma deusa deve rezar? Ela não sabia. Mas Solari juntou as mãos e rezou por Cordélia. Por favor, espero que você tenha sucesso. Que a vontade desse cara faça um milagre. Solari olhou para o céu pela última vez. Ela pensou em uma possibilidade sob o céu em ruínas. Aquele cara descarado. A outra criança do destino. Ele não esperava que um milagre acontecesse, mas gritou que certamente o faria. Depois disso, espero que eles sejam felizes para sempre. Solari sorriu discretamente. Ela parou de observar, mas voltou a ter esperança e a rezar. A luz cobriu o mundo. Solari então desapareceu. Asterisco, asterisco, asterisco. Délia, uma voz foi ouvida. Cordélia, as memórias se foram.
As memórias que enchiam sua cabeça desapareceram como grãos de areia fluindo entre seus dedos. Cordélia. Judas. Ela recobrou os sentidos. Gritou e abriu os olhos encontrando-o à sua frente. Judy Bayer. Uma pessoa que ela amou não importa quantas vezes ela renasceu. Sua eterna companheira. Você está bem? Está se sentindo mal? Estou bem. Estou bem. Ela estava realmente bem. Não sentia dor em lugar nenhum. No entanto, suas lágrimas continuavam a escorrer e Judy abraçou com força a Cordélia. O calor de Judy. O cheiro de Judy. As memórias tristes desapareceram. Cordélia mal conseguiu se acalmar e fungou algumas vezes antes de empurrar Judy gentilmente para longe. Aqui, sopre aqui. Ufo. Depois de assoar o nariz no lenço dele, ela finalmente estava pronta para olhar ao redor. Onde estamos? Eles não estavam no túmulo da estrela. Eles estavam em um lugar completamente diferente. Um prado? Uma planície? Era noite, mas a hora exata era desconhecida. Um ar um pouco quente. Vento úmido. Verão? Cordélia piscou os olhos e olhou para Judy novamente. Judy estava olhando para o céu e não para os arredores. Judas? Ele não respondeu imediatamente ao chamado dela. Judy olhava para o céu com uma expressão séria e cerrou os dentes. Temos um grande problema. Oh, o quê? Ela rapidamente seguiu o olhar dele e olhou para o céu, mas não havia nada de particularmente estranho. Não havia nada como um meteorito caindo do céu, ou o céu ficando vermelho como sangue. Ela se lembrou do que tinha acontecido. Ela pensou que havia herdado o Halo de Solari, embora ainda não o tivesse usado. Mas foi naquela época. Cordélia piscou de repente novamente. Ela percebeu a realidade de uma forma completamente diferente de Judy. O calor, a umidade, a mudança de estação. O tempo passou. Falou Judy. Ele julgou observando as mudanças nas constelações. Era primavera quando eles entraram no túmulo de Solari. Mas agora era verão. Pelo menos 2 meses. Talvez 3 meses tivessem se passado. E o que isso significava agora? Atire. Captarem o castelo. Bum, bum, bum. Judy e Cordélia viraram a cabeça reflexivamente ao ouvir os gritos e rugidos que ouviram de longe. E eles finalmente perceberam onde estavam agora e o que tinha acontecido nos últimos 3 meses. As planícies dos Silatos. A fronteira entre o reino e o império. A guerra começou. Após a Guerra Civil, houve a guerra entre o Reino Salem e o Império Argon. Judy e Cordélia se levantaram de um salto. Em vez de dizer mais nada, os dois voaram em direção ao local onde a batalha estava acontecendo. Cerca de 1 a 2 meses. Essa foi a estimativa dele quando ele acrescentou a informação sobre a localização deles. O tempo que eles passaram com Solari foi definitivamente de apenas 2 dias no máximo. Mas por que isso aconteceu? Livro da Masmorra. Cordélia disse e Judy assentiu. Tinha a mesma lógica. O fluxo do tempo era diferente dentro e fora do livro da masmorra. Mesmo que passassem 5 ou 6 horas lá dentro, era normal que apenas 1 hora tivesse se passado quando voltassem para fora. Desta vez foi o oposto. E havia mais uma coisa. Você está aí há 2 dias? Eles corriam em direção às linhas de frente, mas não paravam de trocar informações. Cordélia, que estava sendo carregada nas costas de Judy, ficou surpresa e perguntou a ele. Então Judy respondeu rapidamente. O fantasma de Solari. Não, a própria Solari disse que leva tempo para entregar a auréola a você. Você sabe exatamente quanto tempo levou para se adaptar à auréola? Logo depois ela herdou o Halo, o Anel dos Anjos. Ela estava inconsciente e parecia que 2 dias haviam se passado naquele momento. Aqueles 2 dias se tornaram 40 dias lá fora? Provavelmente. E de fato, era inevitável. Mesmo que soubessem com antecedência, não teriam escolha a não ser escolher a maneira de passar 40 dias presos. Você recebeu bem o Halo? Talvez? Ela disse que você não se tornará um arcanjo de repente. Mas você definitivamente será diferente de antes, agora que tem divindade. Seu poder terá aumentado muito, porque seus próprios limites mudaram. Cordélia não era mais um anjo comum. Embora ela ainda não tivesse o poder total para corresponder à sua posição, ela já era como uma deusa em termos de qualificações. E eu sou um homem que se apaixonou por uma deusa. O que diabos você está dizendo? Judy sorriu quando Cordélia lhe deu um tapa no ombro. Ele brincou deliberadamente porque Cordélia parecia nervosa pelo fato de ter herdado a divindade. E ele ficou feliz que isso deu certo. Porque é verdade. Judy deu de ombros levemente, mas Cordélia deu-lhe mais alguns tapas nas costas. De qualquer forma, nós dois temos Power UPS, certo? A própria Cordélia obteve o Halo de Solari e ganhou a divindade do Sol. Ela ainda não havia sentido nenhuma mudança, mas era uma questão que o tempo resolveria. Como Judas disse, havia uma grande diferença entre aqueles que tinham divindade e aqueles que não a tinham. De certa forma, parece piegas dizer isso. Eu me fortaleci e me tornei uma deusa, mas é a verdade. Judy também ficou mais forte. Sua batalha contra o outro Judy que alcançou o horizonte da espada lhe deu muitas coisas. Um verdadeiro santo da espada. Uma pessoa que viu o horizonte e a essência interior da espada. E embora ele sentisse que tinha exagerado, a segunda forma da origem da espada agora estava desbloqueada. Era chamada de união do espírito da espada. Mas se ele tivesse que dar um nome, seria a classe Judy. A meu sucessor, qual é esse nome? Prefiro união espiritual da espada, já que meu nome não aparece na classe Judy. Ela ficou preocupada com isso. Mas Judy respondeu imediatamente como se não visse nada de errado nisso. Mas é uma regra em Legend of Heroes nomear uma união de almas ou espíritos como classe 20. União? Você se uniu? Com Valencianin? Judy ficou surpreso quando Cordélia perguntou surpresa. Não, não é assim. Quer dizer, era a segunda forma da origem da espada, tornando-se um com o espírito da espada. Alcançaram tornar-se um com a espada mais completo. Você se uniu a Valencianin.
Cordelia murmurou para si mesma, mas sua voz soou fria. Jude sentiu arrepios naquele momento e rapidamente deu uma desculpa. Não é algo impróprio. Isso mesmo, é apenas uma união pura. Como se o corpo, a mente e a alma se tornassem um só. Esse tipo de união, ok? Ah, meu sucessor, você está tentando ser repreendido? É a mesma coisa. Ela estava certa. O corpo, a mente e a alma se tornando um. E ele está fazendo isso com outra mulher? Ele não. O que eu quero dizer é, vê Valência. Valência, por favor, diga alguma coisa também. Yaya, é como meu sucessor disse. Pode-se dizer que é como se estivéssemos apenas unindo nossas forças. Nossa união é um pouco não, é completamente diferente da união de amantes. Por que tenho que explicar isso? Valência suspirou profundamente e fez sua voz ser ouvida do lado de fora de Jude, e Cordelia fez beicinho enquanto beliscava a orelha de Jude. É? Não sei. Vou só te beliscar. Ela entendeu isso em sua mente, mas ainda estava com raiva e irritada. Mas foi então. Valência disse, franzindo a testa ao ver algo que não conseguia entender. Ah, meu sucessor, por que você está sorrindo? Não me diga que você enlouqueceu? Não, é só que a Cordelia não fica fofa quando está com ciúmes? Ela não é realmente adorável? Diante da resposta de Jude, a expressão de Valência ficou fria e ela fechou a boca. Entretanto, Melissa, que não tinha conhecimento das circunstâncias, levantou a voz para corrigir a situação. Continuando, você está dizendo que ficou muito mais forte? Sim, é isso mesmo. Fiquei muito mais forte. Ele possuía habilidades físicas capazes de sobrepujar grandes mestres da espada e uma energia que incomparável, como a do sol. Com a adição de habilidades com a espada que o tornavam digno do título de Santo da Espada, ele estava realmente próximo da perfeição. Então você é mais forte que o Tosher 009 agora? Um personagem que Jude criou em Legend of Heroes 2. O jogador mais forte que dominou o primeiro lugar no ranking de servidores por 23 meses. Jude imediatamente assentiu com a cabeça para a pergunta de Cordelia. Eu sou mais forte. Seu eu atual era mais forte. E ele ficaria mais forte no futuro. Ainda havia a 8ª e a 9ª porta nas 9 portas do 9º céu, e os 12 degraus do trovão também podiam avançar para os 9 degraus celestiais, a habilidade máxima de jogo de pés das fantasias. No entanto, vários pensamentos de repente lhe vieram à mente. Não foi algo que veio à mente dele naturalmente. As memórias dos outros eus que não eram os atuais Jude e Cordelia. Deve ter acontecido. Não foram memórias fictícias que foram criadas. Tudo isso realmente aconteceu. Então, o que aconteceu? Seriam mundos paralelos? Foi regressão? Foi algo diferente desses dois? Ele não tinha como saber com certeza naquele momento. Nem mesmo Solari, de quem ele esperava uma resposta clara para o problema, a deu. Ou para ser mais exato, parecia que ela estava relutante em dar uma resposta. Solari sabia a resposta, mas ela hesitou em responder. Ela pensou que ainda não era o momento. Por quê? Porque ela não queria que percebêssemos a verdade das memórias e por que as temos. Uma questão de tempo. Não está tudo bem agora, mas estará tudo bem depois. Ou melhor, será revelado mais tarde. Mas não agora. É algo que não pode ser revelado agora. Jude interrompeu seus pensamentos por um instante. E se concentrou em outra coisa, um fato importante que ele havia ignorado por causa das lembranças que lhe vinham à mente em sucessão. O outro Jude era incrivelmente forte. Ele era um espadachim que alcançou o horizonte da espada. Galus disse que ele era o espadachim mais forte de que se lembrava, então ele era claramente o espadachim mais forte entre os outros Judes de que se lembrava. Mas ele falhou. Jude não sabia exatamente porque o outro Jude falhou, mas ele percebeu que o outro Jude teve um final ruim. E o mesmo fizeram os outros Judes. Não foi pior do que os outros Jude que ele enfrentou, mas todos trilharam um caminho doloroso e difícil, mas encontraram um final triste no final. Qual foi o motivo? O que aconteceu? Quem era aquele inimigo que nem mesmo um Jude tão forte conseguiu derrotar? Legend of Heroes 3 era sobre lutar contra os demônios do inferno. Ele não experimentou o pacote de expansão final, então não pôde lutar diretamente contra o Overlord, mas o chefe final sendo o Overlord, que havia rumores de ser Asmodeus, o Overlord da luxúria, era o consenso geral dos jogadores de Legend of Heroes. O futuro que não conseguiu impedir a grande convocação. Jude engoliu em seco. Parecia que as inúmeras derrotas que os outros Judes experimentaram o estavam sufocando novamente. Será diferente desta vez. Porque Jude e Cordelia estavam juntos desde o começo. Porque eles impediram todas as tragédias que deveriam ter acontecido ao reino. Eles impediriam a grande convocação. Eles protegeriam a todos. Desta vez, eles alcançariam um final feliz como nos contos de fadas, onde ele e Cordelia viveriam felizes para sempre. Judas. O sussurro de Cordelia trouxe Jude de volta à realidade. Eles estavam se aproximando do seu destino. Na batalha que estava acontecendo. Asterisco, asterisco, asterisco. Notícias urgentes. A Fortaleza Karatum foi capturada. Batalhas em pequena escala estão acontecendo em todos os lugares. Notícias urgentes. As forças que capturaram a Fortaleza Karatum estão se movendo nesta direção. Ao ouvir os relatos dos magos da comunicação que vinham em sequência, o comandante supremo do exército do reino de Salem, o santo da espada dourada, Ian M. Secline, cerrou os dentes. Imediatamente após a declaração de guerra, o Império, ou para ser exato, o chanceler e seus subordinados, escolheram partir para a ofensiva em vez de resistir e se defender. Era senso comum pensar nisso como imprudente, mas o chanceler não estava sozinho. Ele havia trazido uma força enorme do leste. Os guardiões da Santa Cruz estavam resistindo, mas era apenas uma questão de tempo até que fossem expulsos da fronteira. Já haviam se passado 50 dias desde o início da guerra.
O exército do Reino de Salem, liderado pelos Cavaleiros do Leão Dourado, liderou um enorme exército e formou uma linha defensiva contra os rebeldes do Império que começaram sua jornada para o sul. Liderando as principais forças inimigas estavam o Marechal Bartholin e o Grande Mestre da Espada Lucius Grande. Eles eram oponentes familiares do Santo da Espada Dourada, que já defendia as planícies de Silates há quase uma década. Você estava escondendo tanto poder o tempo todo? O exército do chanceler, liderado pelo Marechal Bartholin, tinha uma estratégia muito simples. Estreite a frente de batalha sem ampliá-la. Use todo o seu poder para romper as fronteiras do Reino de Salem. Por isso, o Santo da Espada Dourada também reuniu suas forças e travou uma guerra total. Eles escolheram travar uma grande batalha campal contra as forças do chanceler nas planícies de Silates. E agora? Enquanto eles se confrontavam na frente de batalha, uma série de notícias urgentes chegaram. Um grande exército que eles não tinham visto até então não parou de capturar a fortaleza Karatum, pois agora estava avançando em direção a eles. Esta não foi de forma alguma uma operação militar normal. Mesmo que fosse um exército de elite, não seria razoável mover tropas para uma longa distância logo após capturar uma fortaleza. Mas o oponente estava fazendo isso, porque a composição do exército em si desde o início era diferente de um exército comum. Seguidores de demônios, humanos demoníacos e demônios. Mas eles perceberam isso tarde demais. Ele enviou urgentemente algumas tropas para a retaguarda, mas já era tarde demais. Comandante, o exército do chanceler está se movendo. O Santo da Espada Dourada também podia ver. Todos os rebeldes começaram a marchar em uníssono, como se esperassem notícias urgentes. Uma grande batalha não pôde ser evitada. Bloqueie a frente. O exército humano demoníaco que diminuía a distância a cada momento com uma velocidade anormal o incomodava, mas era impossível retirar suas tropas dali. Toque a trombeta sinalizando que estamos entrando na batalha. Enquanto o Santo da Espada Dourada desembainhava sua espada e comandava, o exército do Reino de Salem movia suas bandeiras uma após a outra, junto com o som alto de tambores. Os cavaleiros aumentaram o moral dos soldados, e todas as forças do reino que enchiam as planícies de Silatos gritaram alto para saudar o exército imperial. Uma colisão de dois exércitos enormes. O Marechal Bartholin, que liderava o exército do chanceler, sorriu. Seria legal se o exército humano demoníaco atingisse o flanco do exército do reino e levasse a vitória. Mesmo que isso fosse impossível, o plano B permaneceu. O exército humano demoníaco penetraria no exército do reino sem se juntar a ele. Assim, pisotearia a retaguarda do exército do reino. Claro, não importava quão alto fosse o poder de combate da unidade, um exército de humanos demoníacos com menos de 10.000 homens não poderia fazer muita coisa. Se eles realmente penetrassem pela retaguarda, o exército do reino faria de tudo para detê-los, mas fazer isso abalaria as linhas de frente. Mesmo que a batalha de hoje terminasse em empate, o Santo da Espada Dourada não seria mais capaz de proteger as planícies de Silates. De qualquer forma, está bom. O sorriso do Marechal Bartholin se aprofundou. Ele esperou ansiosamente, imaginando o que aconteceria em breve. Mas meia hora depois, as notícias que chegaram foram bem diferentes do que o Marechal Bartholin esperava. Asterisco, asterisco, asterisco. Liderando o exército de humanos demoníacos e demônios estava Caravan, um humano demoníaco de alto escalão do Olho do Diabo. Após capturar a fortaleza Karatum imediatamente, ela usou sua habilidade especial de necromancia para transformar o exército do reino em zumbis e esqueletos. Seu exército era do tipo que quanto mais lutavam, mais suas tropas aumentavam. Marche em frente. Sentada em um cavalo esquelético, ela cantava alegremente como se estivesse brincando de ser um soldado. Os humanos demoníacos de alto escalão do Olho do Diabo e da Mão do Diabo seguiram suas ordens, liderando os humanos demoníacos de escalão inferior e os demônios enquanto eles se dirigiam para as planícies de Silates, que estavam no meio de uma grande batalha. A velocidade de marcha deles era incomum, mas isso não era um problema. Não havia um único ser humano puro em seu exército. Vá e elimine nossos inimigos. Caravan, embriagada pela vitória, ordenou com uma expressão feliz. Seu coração batia forte ao pensar em derrotar o exército do reino e construir um portão do inferno nas planícies de Silates. Vamos, vamos, vamos. Ela disse enquanto abraçava os ombros. Ela explodiu de alegria ao pensar em vencer mais uma vez. Mas logo depois disso, o momento em que seu êxtase atingiu o ápice. Sendo uma humana demoníaca de alto escalão, ela endireitou as costas surpresa. Ela olhou rapidamente para trás, sentindo a sensação assustadora. O mesmo acontecia com outros humanos demoníacos de alto escalão. Até mesmo os humanos demoníacos e demônios de baixa patente não conseguiam deixar de parar e desviar o olhar. Nas costas deles, alguns estavam parados em um lugar onde não havia nada até recentemente. Ela olhou para eles e sorriu. Como vão todos? Tempestade Amarela. Em Legend of Heroes 2, ela era a guerreira mais forte que foi chamada de Desastre Humano. Ela foi insuperável em Legend of Heroes 2, assim como Autosher 009. Em termos de poder mágico e força, ela era inigualável. Entretanto, através de seu encontro com Solari, Cordelia de Legend of Heroes 2 agora podia fazer coisas que não era capaz de fazer naquela época. Então eu vou te mostrar. Para aqueles que se perguntavam por que ela foi chamada de Desastre Humano, ela abriu suas asas de anjo. A divindade do sol iluminou seu halo angelical, liberando seu poder. Assim, 1000 esferas mágicas douradas foram criadas. Caravan ficou boquiaberto. Os outros humanos demoníacos não conseguiram evitar o pânico. E naquele
Naquele momento, cerca de 1000 esferas começaram a voar para baixo. Uma tempestade dourada tomou conta do campo de batalha. Descobri hoje que existe um rank ainda mais alto do que o humano demoníaco de alto escalão. É, humano demoníaco de alto escalão. O problema é que parece que eu estava traduzindo todas as menções anteriores como de alto escalão. Então, vou corrigir todas as traduções incorretas ao longo desta semana. Saibam que Caravan é um de alto escalão e não apenas um de alto escalão. O número de tropas lideradas por Caravan era de cerca de 7.000, mas esses 7.000 não eram tropas comuns. Nenhum deles era um ser humano puro, pois todos os membros do exército de seguidores de demônios eram humanos demoníacos ou demônios. Portanto, não poderia ser comparado a exércitos humanos normais em termos de poder de combate unitário. Eles eram um exército poderoso, comparável a pelo menos 20.000 ou 30.000 soldados se todo o poder de combate das tropas fosse combinado. Mas os dois atacaram as tropas de Caravan sozinhos. O senso comum diria que isso não é diferente de cometer suicídio. Mesmo que ele fosse alguém que tivesse atingido o nível de mestre espadachim, ele não conseguiria sobreviver contra 7.000 oponentes. Além disso, seus oponentes não eram apenas estes. Havia Caravan, um humano demoníaco de alto escalão, e 2 humanos demoníacos de alto escalão também. Então eles não podiam simplesmente atacar. Seria melhor evitá-lo. Mas assim que Jude e Cordélia chegaram à destruída fortaleza Karatum, eles perceberam quase instantaneamente o momento em que viram um exército de Caravan marchando em alta velocidade pelas planícies Silates. Os dois não podiam simplesmente deixá-los ir. Eles tinham que atacar as tropas aqui e agora. Jude pensou isso quando viu um exército tão grande entrar nas planícies de Silates sem obstruções, e Cordélia instintivamente percebeu isso, como sempre. O tempo que eles tinham para pensar era curto. Cordélia conhecia o Tosher 009 de Legend of Heroes 2. Da mesma forma, Jude também conhecia Yellow Storm, que era chamado de desastre humano. Então eles sabiam que conseguiriam, que não era como suicídio. Mostre a eles. No momento em que Jude falou, Cordélia abriu suas asas de anjo. Ao abrir suas belas asas douradas, a divindade do sol girava ferozmente em torno de sua auréola angelical. A glória da manhã que nela se imbuía se intensificou. Esta é a minha Cordélia. Desastre humano. Exército de um homem só. Mago anti-exército. 1000 esferas mágicas foram liberadas de Cordélia e voaram pelo ar. O imenso poder divino avançou junto com Cordélia em direção ao exército assustado de Caravan. O que aconteceu depois foi uma tempestade. Um vento dourado que soprava furiosamente. Evadir. Dolt, um humano demoníaco de alto escalão, gritou, mas não foi ouvido. A tempestade dourada criada pelas 1000 esferas mágicas engolfou tudo, inclusive o som. Babababababam. As 1000 esferas mágicas giravam. Ele varreu Cordélia, esmagando e destruindo tudo em seu caminho. Fujam! Fujam! Dividam-se para a esquerda e para a direita. Outro humano demoníaco de alto escalão, Argo, gritou desesperadamente. Os demônios também tinham instintos de sobrevivência, então correram com urgência enquanto o exército de Caravan era dividido em 2 de uma só vez. Mas isso não significa que os danos tenham parado. Oh! Cordélia se moveu. Ela voou em direção a uma das tropas divididas e agarrou Moonlight ao mesmo tempo. Ela lançou uma magia poderosa, liberando o feitiço que havia carregado anteriormente. É terremoto. Um forte terremoto ocorreu seguindo a orientação de Melissa. A superfície do solo rachou e a terra engoliu os demônios. A tempestade violenta varreu os demônios. Bang, bang, bang. 7.000 não era um número pequeno. Cada oponente era muito maior do que os humanos comuns, então o terremoto e a tempestade de Cordélia não conseguiram atingir todo o exército. Mas o problema era que Cordélia estava se mudando. Como uma tempestade de verdade, não como um furacão, ela varreu o campo de batalha, e quase 1000 oponentes ficaram incapacitados em um instante. Argo, Dolt, um humano demoníaco de alto escalão, gritou e entrou em demonização à força. Os enormes chifres e a casca dura, característicos de um besouro gigante, cobriram o corpo de Dolt, e Argo também entrou em demonização e abriu asas de borboleta. A tática deles era simples. Penetrar. Eles penetrariam no coração da tempestade e atacariam Cordélia diretamente. A tempestade dourada era obviamente poderosa, mas não passava de uma tempestade criada por esferas mágicas do tamanho de um punho. As capacidades defensivas de um humano demoníaco de alto escalão seriam capazes de resistir a isso. Dolt e Argo não perderam tempo. Correram quase simultaneamente em direção a Cordélia, que varria aleatoriamente o exército de seguidores demoníacos. A poderosa magia que emanava de todo o corpo de Dolt bloqueou as esferas mágicas douradas. O rugido de Argo também abalou o ar e distorceu a trajetória das esferas mágicas. Cordélia viu os dois. A figura dos humanos demoníacos que resistiam e perfuravam com seus corpos a lembrou das águas turvas de Legend of Heroes 2. Como esperado, essa era a única maneira de responder aos seus ataques. Ela já sabia disso, então ela também preparou algumas contramedidas. Cordélia tinha um sorriso selvagem. Com um sorriso que lembrava o de um felino sedutor, ela moveu as mãos para formar selos. O talento de Yellow Storm. Um talento louco para controle que somente Yellow Storm poderia fazer entre as inúmeras águas podres de Legend of Heroes 2. A tempestade dourada se alastrou. 500 esferas mágicas ainda varriam o local e formavam uma tempestade, mas as outras 500 pararam. Ele se moveu de acordo com a vontade de Cordélia. Ele correu em direção a Dolt e Argo. Dobro. Naquele momento, tudo se dividiu. As 500 esferas mágicas se tornaram 1000 esferas mágicas. Dolt gritou novamente e endureceu a pele. Argo também bloqueou o grito, protegendo-se com as asas. Mas foi uma atitude tola. Cordélia não enviou apenas 500 esferas mágicas para os dois. Pare com isso. Não, aguente se puder. 500 esferas mágicas engoliram Dolt.
Se cada uma dessas esferas tivesse voado aleatoriamente, o plano de Dolt teria funcionado. Mas isso não aconteceu. Dolt percebeu no momento em que bloqueou as esferas mágicas com seu corpo. Babababababam. As 500 esferas mágicas não voavam aleatoriamente. Elas atacavam continuamente o mesmo lugar, como se estivessem sendo manipuladas com precisão. Uma série de ataques precisos foram desferidos no mesmo local, e o dano acumulado superou suas expectativas. Além disso, os ataques não atingiram apenas um local. 5 lugares. Torcer o corpo era inútil. Ele era atacado nos mesmos lugares repetidamente. Babababababam. A casca dura rachou. Suas entranhas sofreram com o choque e ele perdeu a força dos braços. 100 acertos. 500 acessos em 5 lugares. Ai! Dolt não aguentou. Longe de se aproximar de Cordelia, foi empurrado para trás. Sua pele exterior se estilhaçou e todo seu corpo se transformou em trapos. Argo era o mesmo. Sua defesa era originalmente inferior à de Dolt, então seu peito foi esmagado. Era um poder divino. A divindade do sol nas esferas mágicas agia como um veneno para os humanos demoníacos. Quanto mais eles eram atingidos, mais suas defesas enfraqueciam, e quando isso terminava, seus corpos estavam quase a ponto de serem destruídos pelas esferas mágicas. Multitarefa que transcendeu o senso comum. Um controle milagroso que ela criou inconscientemente através de seu instinto e que não podia ser calculado. Gaak, AACK. Dolt e Argo desapareceram. Um anel de luz branca se formou ao redor de Cordelia, e ela sentiu que seu mana estava acabando. Então, ela absorveu mana do coração de dragão de Malek e causou uma tempestade ainda mais violenta. 1000 esferas mágicas giratórias. Conforme cada esfera mágica brilhava em ouro, era como se outro sol tivesse nascido na Terra. O exército de seguidores de demônios que foi varrido pela tempestade começou a literalmente derreter. Caravan cerrou os dentes. No momento em que sentiu a morte de Dolt e Argo, ela instantaneamente liberou o poder que estava armazenando como uma humana demoníaca de alto escalão. Ela não atravessou a tempestade ignorantemente. Ela neutralizava os ataques e penetrava na tempestade. Rapidamente, ela encurtava a distância e derrubava o conjurador. Foi uma atitude correta. Se fosse a magia de um humano demoníaco de alto escalão, ela poderia facilmente afastar a divindade do sol e quebrá-lo em pequenos pedaços. Cordelia também sabia disso. Por isso, ela não reuniu as esferas mágicas quando Caravan liberou seu poder. Em vez disso, ela abriu um caminho ao espalhá-lo por uma área maior. O plano que ela tinha pensado em primeiro lugar. A tempestade dourada era poderosa, mas esgotou seriamente seu mana. Além disso, o lado inimigo também tinha um humano demoníaco de alto escalão, então era impossível acabar com ele apenas com uma tempestade. Mas vai ficar tudo bem, porque Cordelia não era a única ali. Além de Yellowstorm, que era um mestre na guerra do exército, estava aqui o jogador mais forte de Legend of Heroes 2. Uma pessoa invencível. O rei da arena. Até mesmo o gênio do combate Yellowstorm teve que recuar em uma partida individual contra o deus do PVP. Jude olhou para frente. Viu Caravan correndo por trás do exército de seguidores demoníacos que se dividia para os lados. Caravana. Um humano demoníaco de alto escalão do olho do diabo. Um demônio-aranha que era tanto um conspirador quanto um mago, e possuía um veneno poderoso. 4 patas brotaram de trás das costas de Caravan. As patas eram afiadas e longas como as de uma aranha, e um veneno mortal vazava de suas pontas. Os olhos vermelhos de Caravan brilharam enquanto ela liberava implacavelmente seu poder como humana demoníaca. Seu poder era tão grande que abalou toda a tempestade dourada que Cordelia havia criado. Mas por quê? Por que meu coração está tão calmo? Em vez de estar batendo, ele está batendo normalmente. Na verdade, ele sabia o motivo. Ele teve inúmeras experiências como essa em sua vida anterior, então ele estava bem ciente disso. Valência, o que devo fazer? Acho que não vou perder. Que arrogante meu sucessor. Mas na verdade, eu também sinto mesmo. O poder de Caravan era realmente incrível. Não era exagero dizer que ela era mais forte entre os humanos demoníacos que ele havia enfrentado até então. Mas ele não achava que perderia. Apenas um futuro vitorioso era imaginado em sua mente. União do espírito da espada. A espada de Valência foi adicionada a Jude. Ele deu mais um passo e despertou o poder das 9 portas do 9º céu ao mesmo tempo. Bang! A energia da 7ª porta foi liberada como uma explosão e abalou o mundo. Não se limitou a afastar a tempestade dourada, como também fez com que a Caravan, em alta velocidade, parasse momentaneamente. A confusão se espalhou nos olhos de Caravan. Ela parou de respirar por causa da imensa energia. E nessa lacuna, um raio negro caiu. Caravan tentou lutar em combate corpo a corpo para derrotar Cordelia rapidamente, apesar de ser uma maga, então ela não prestou atenção ao raio explosivo. Assim resultou em algo. O peito de Caravan congelou. O cavalo esqueleto que ela montava, bem como a superfície que seus pés haviam tocado, estavam agora cobertos de gelo. Raios negros cobrem o céu. O único ataque que atingiu foi um raio. O peito de Caravan estalou. Ao mesmo tempo, rachaduras surgiram por todo o mundo congelado. Foi só então que Caravan percebeu que Jude a havia cortado. Ela tardiamente virou os olhos para seguir o fluxo de energia. Jude ficou atrás dela. Em vez de lançar um segundo ataque, ele retirou sua mão em forma de espada. A arte da espada dos 12 flocos de neve, 12ª flor de neve. Flor que cai rapidamente. Craak! O peito de Caravan se partiu. A superfície se partiu e o cavalo esquelético se despedaçou. O lugar inteiro pareceu brilhar enquanto milhares de fragmentos de gelo eram varridos para o céu pelo vento forte. Uau! Jude, inconsciente, exclamou em admiração enquanto era cercado por um anel de luz branca, porque até ele próprio achou sua conquista surpreendente. À medida que ele se tornava capaz de ver o horizonte da espada, sua habilidade com a espada também havia avançado.
Mesmo que ele a tivesse pego de surpresa, derrotar um humano demoníaco de alto escalão com um único ataque de espada era algo que só poderia ser descrito como incrível. Você ainda tem um longo caminho a percorrer. Desta vez ele teve sorte. Jude também admitiu isso. Caravan era o mais fraco entre os humanos demoníacos de alto escalão e era inexperiente em combate corpo a corpo. Se ela não tivesse entrado em pânico nem recebido o efeito negativo da divindade do Sol de Cordélia, ela teria respondido muito melhor. Por outro lado, o ataque de Jude foi realmente um dos seus melhores. Foi um ataque perfeito, que aconteceu uma vez em cada 10 vezes. Mas isso não significava que o ataque que ele fez não aconteceria novamente. Valência elogiou Jude enquanto bufava como Conde Chase, e Jude sorriu antes de se virar para Cordélia. O exército de seguidores do demônio estava confuso. Tendo perdido seus humanos demoníacos de alto escalão e alta patente, os humanos demoníacos de médio e baixo escalão forçaram os demônios a atacar. Foi uma ordem razoável. A Tempestade Dourada era uma magia que consumia uma quantidade enorme de mana, então, como esperado, o mana de Cordélia havia acabado. A tempestade parou. Cordélia desabou no lugar e ofegou como se fosse morrer a qualquer momento. Ataque! Agora é a chance! Milhares de demônios ainda permaneciam. Enquanto todos eles atacavam cegamente, todo o chão tremeu como se um terremoto tivesse ocorrido. Jude parou na frente de Cordélia. Ele estendeu a mão para Cordélia em vez de olhar para os demônios que atacavam ruidosamente. Foi como eu disse, certo? Ei, se você não a tivesse derrotado com um único ataque, o timing teria sido completamente arruinado, ok? Então eu a derrotei com um único golpe. Jude falou maliciosamente e Cordélia acabou rindo. No passado, ela teria batido nele de alguma forma, mas não tinha vontade de fazer isso agora. Ela odiava isso, mas agora estava bem com isso. Não, ela estava completamente bem com isso agora, já que ele era seu golpista. Então vamos continuar com o resto do nosso plano? Cordélia pegou a mão de Jude. Enquanto observava o exército de seguidores demoníacos avançando em sua direção como ondas furiosas, ela lançou sua magia novamente. Jude tinha uma resistência infinita que a fez se sentir exausta nos últimos dias. Não, a ponto de ela sentir que ia morrer de exaustão. Então ela não hesitou em usá-lo, para conseguir o máximo para si. Bang, bum, bang, bang, bum. Os sons altos se aproximavam. A distância até o exército de seguidores demoníacos era agora inferior a 10 metros. Mas Cordélia não teve medo. Ela lançou sua magia novamente com um sorriso radiante. Overdrive amarelo sol. Uma luz amarela brilhante feita de magia apareceu. 1000 sóis voaram novamente. O exército de seguidores do demônio não conseguia mais enxergar. Um clarão dourado de luz cobriu o mundo. Asterisco, asterisco, asterisco. Nós perdemos. O que? O exército de Caravan foi derrotado.